Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 31, capítulo 172. Naquele instante, 3 mercenários, já carregados de objetos roubados, arrastavam Lady Shiuki por um beco deserto. O que você está planejando fazer? A voz de Shiuki tremia, seus olhos cheios de terror. Ela tinha um pressentimento terrível do que estava por vir, sentindo uma profunda sensação de injustiça. Shiuki veio a Megakuri na esperança de vislumbrar o ninja mais forte do mundo, Uzumaki Senshi. Ela sequer conseguiu vê-lo e em vez disso estava prestes a mergulhar em um pesadelo do qual talvez nunca escapasse. Lágrimas brotaram em seus olhos, cada gota brilhando como pérolas quebradas. Ela jamais imaginou que estaria em uma situação tão desesperadora. Mas para esses 3 mercenários, as lágrimas dela apenas aumentaram a excitação. Nada mal, o chorar até deixa essa nobre dama mais atraente, zombou o líder deles, lambendo os lábios, com a ganância queimando em seu olhar. Nesse momento crítico, uma voz tímida surgiu de repente da entrada do beco. Pare. Embora a voz fosse infantil, transmitia uma firmeza calma que não podia ser ignorada. Surpresos, os mercenários se viraram e caíram na gargalhada. Ha. Pensei quem seria, mas era só um pirralho. Shiuki também olhou para cima, e imediatamente seu coração afundou. Na entrada do beco estava uma menina ruiva, com apenas cerca de 6 anos de idade, claramente do clã Uzumaki. Menina, corra! Você não pode lutar contra eles. Shiuki gritou em desespero, com a voz embargada pelas lágrimas. Mas já era tarde demais. Um dos mercenários soltou uma risada cruel, ergueu uma kunai e a arremessou em direção ao coração da garota. Vá para o inferno, garoto! Diante da kunai que voava diretamente em sua direção, a garotinha nem sequer se mexeu. Em vez disso, o rosto infantil assumiu uma expressão estranhamente séria. De acordo com o que a irmã mais velha, Karin, me ensinou, se alguém está tentando me matar, eu posso contra-atacar como quiser. Então, no instante seguinte, suas pequenas mãos formaram selos, sua voz ressoando clara, porém repleta de poder. Correntes de selamento adamantinas. Sovosh, Clang. 5 correntes douradas, como 5 dragões dourados, surgiram de trás da figura delicada da garota. No beco escuro, seu brilho intenso desenhava um arco deslumbrante. O espetáculo repentino deixou os 3 mercenários brutais atônitos. Até mesmo Shiuki ficou boquiaberta, incrédula, com os olhos arregalados. Observando pelas janelas dos prédios próximos, muitos moradores também demonstraram espanto. Meu Deus, são as correntes de selamento adamantinas. A lendária técnica de selamento. E ela nem se formou na academia ninja? Isso é insano. Como era de se esperar de um Uzumaki, definitivamente extraordinário. Um instante atrás todos temiam pela segurança de Shiuki, agora encaravam boquiabertos aquela menina ruiva de 6 anos. Todos sabiam que o jutsu de selamento do clã Uzumaki estava entre os melhores do mundo ninja, e as correntes de selamento adamantinas eram uma de suas formas mais poderosas, capazes, diziam, de suprimir até mesmo a raposa de 9 caudas. Quem diria que essa criança tão pequena seria capaz de dominar um ninjutsu tão avançado? Clang. Uma corrente desviou a kunai voadora com um clangor metálico seco. Imediatamente depois, as 5 correntes se enrolaram nos 3 mercenários, prendendo-os firmemente. Como isso é possível? Os 3 mercenários, agora bem amarrados, ficaram estupefatos. De jeito nenhum. Ela é só uma criança. Como diabos ela está usando artes de selamento de nível tão alto? Mas o rosto da menina permaneceu sereno. Na verdade, havia até um toque de confiança em suas feições infantis. Seus cretinos acham que podem intimidar as pessoas da nossa aldeia? Vamos ver se gostam de levar uma lição. Shiuki, que já se resignara à tragédia, jamais imaginou que seria salva por uma criança. Meu pequeno, obrigada. Ela murmurou. Virando a cabeça, a menina deu um sorriso brilhante e inocente. Está tudo bem, maninha. Esses bandidos já estão todos amarrados, então você está segura. Os mercenários, no entanto, continuavam relutantes, debatendo-se contra as correntes e proferindo palavrões sem parar. Seu pirralho, solte a gente ou você vai se arrepender. Metendo o nariz onde não é chamado. Quer morrer? Algum remanescente do clã Uzumaki? Achando que é o salvador? Mas a garotinha apenas riu. Não adianta resistir. Estas são as correntes de selamento adamantinas feitas para lidar com a raposa de 9 caudas, sabia? Como se você tivesse alguma chance de se libertar. Nesse momento, um esquadrão de ninjas Ami responsáveis pela lei e pela ordem finalmente chegou ao local. Ao verem o trio de mercenários amarrados como bolinhos, e Lady Shiuki sã e salva, com uma garotinha alegre por perto, todos ficaram visivelmente aliviados. Ainda bem que Lady Shiuki está bem. O líder do esquadrão soltou um suspiro de alívio e correu para verificar. Ao ouvir como a criança havia subjugado sozinha os 3 mercenários, ele não pôde deixar de lhe dar um grande sinal de positivo. Muito bem, Haruko-chan. Você salvou Lady Shiuki e evitou uma possível crise diplomática. Você é uma heroína da nossa vila. Ao ouvir os elogios, Uzumaki Haruko corou intensamente, vermelha como uma maçã, profundamente encantada. Ela apertou o punho direito contra o peito e falou suavemente, mas com seriedade. Todos têm cuidado de mim, então agora que a vila está em perigo, quero ajudar. Farei o meu melhor para manter a ordem. Mal ela terminou de falar, os moradores da vila próxima, Lady Shiuki e a equipe policial começaram a aplaudir. Haruko-chan, você é incrível. Haha, como se espera de um Uzumaki tão jovem, mas tão responsável.
Apesar de ainda ser pequena, Haruko se apresentou para proteger a vila em meio ao caos, impressionando a todos. Entretanto, nas profundezas do cemitério da montanha, o ar ondulava com uma leve distorção transparente, como ondas na água. Momentos depois, Tobi emergiu daquele turbilhão, seu manto negro esvoaçando na brisa. Ele estava de ótimo humor, com os lábios curvados sob a máscara. A partir daquele primeiro ataque a uma caravana perto de Amegakure, tudo correu exatamente como planejei. Está sendo até suspeitosamente tranquilo. Ele se acomodou casualmente em uma plataforma de pedra próxima. De dentro de sua capa, retirou cuidadosamente um pequeno frasco de vidro contendo um líquido roxo claro. Dentro dele, o lendário Rinnegan jazia submerso. Através da abertura da máscara, Tobi fitou aqueles olhos, com a excitação ardendo nos seus. Contudo, após aquela breve euforia, um traço de preocupação surgiu. Será que foi fácil demais? Será que algo deu errado? Ele franziu a testa, imaginando involuntariamente um certo homem, Uzumaki Senshi. Sempre que se enfrentavam, Tobi acabava com um azar terrível, quase sendo morto pelas forças combinadas de Senshi e Orochimaru. Aquele desgraçado astuto. Será que isso é uma das armadilhas dele? Pensou Tobi, ficando cada vez mais inquieto. Mas após reavaliar mentalmente cada etapa da operação, ele descartou a ideia. Não pode ser. De jeito nenhum Senshi conseguiria armar tudo tão perfeitamente. Eu simplesmente aproveitei uma oportunidade, disse Tobi com desdém, demonstrando confiança. Quando as defesas de Amegakure estavam tão fracas, com Nagato exausto e baixando a guarda, foi brincadeira de criança roubar esses olhos. Aliviado, Tobi bateu na pedra. Ei, tragam o Zetsu aqui, digam a ele que tenho assuntos importantes a tratar, ordenou a um Zetsu branco que emergiu da terra. Zetsu branco assentiu com a cabeça, prestes a afundar novamente, mas Tobi acrescentou, espere. Certifique-se de dizer a ele que se trata do nosso grande plano, então não perca tempo. Dito isso, Zetsu branco deu uma risadinha e desapareceu no subsolo. Naquele momento, Zetsu negro estava em outro lugar no cemitério da montanha, carregando um saco de estopa gigante. Hahaha, que achado incrível! Ele cantarolava para si mesmo, despejando tesouros de ouro e prata para serem contados. Após pagar Senshi por uma missão, Zetsu descobriu os prazeres da caça ao tesouro. Pagar caro é tão emocionante. Ter dinheiro para sempre é sempre emocionante. Refletiu ele alegremente, totalmente imerso na diversão de colecionar objetos de valor. Nesse instante, Zetsu branco emergiu do chão, com uma expressão resignada. Zetsu, Tobi quer você. Zetsu negro nem sequer levantou os olhos. Estou ocupado agora, não tenho tempo. Zetsu branco suspirou. Ele disse que é importante, algo relacionado ao nosso grande plano. Nesse momento, Zetsu negro finalmente ergueu o olhar, franzindo a testa. O que isso tem a ver comigo? Tenho meus próprios interesses ultimamente. Desde que testemunhou a incrível força e confiabilidade de Senshi, a mentalidade de Zetsu negro mudou sutilmente. Enquanto eu tiver dinheiro suficiente, posso contratar o Senshi para fazer qualquer coisa. O Senshi consegue fazer tudo, então isso significa que eu também consigo, hehe. Ele é imparável, e eu também. Ele não tinha pressa em lidar com as ambições de Tobi. Zetsu branco, vendo-o tão fascinado, apenas balançou a cabeça. Ele diz que se trata do grande plano. Apenas vá. Zetsu negro fez uma pausa, soltando um pequeno gemido de irritação. Depois, deu de ombros. Tudo bem, acho que vou ver o que ele quer, mas primeiro me ajude a empacotar este ouro. Zetsu branco assentiu com a cabeça, levantando-se para ajudar a reunir o tesouro espalhado. Zetsu negro habilmente enfiou todo o ouro e a prata de volta em seu saco. Ele já tinha muita prática nisso. Muito bem, pronto, disse Zetsu negro, limpando as mãos com satisfação. Erguendo a pesada bolsa, ele se virou para Zetsu branco. Vamos lá. Lado a lado, eles se dirigiram para a grande câmara subterrânea onde Tobi os aguardava. Naquele momento, Tobi estava sentado em uma plataforma de pedra fria, brincando distraidamente com um frasco que continha um Rinnegan. De fato, o Rinnegan é formidável, mas também consome um chakra imenso, murmurou Tobi, franzindo a testa. Até mesmo Nagato, com suas enormes reservas Uzumaki, ficou reduzido a pele e osso. Meu chakra não está nesse nível, então por quanto tempo eu realmente consigo sustentá-lo? E se eu não usar, como prosseguiremos com o plano do Olho da Lua? Nesse instante, Zetsu emergiu de uma parede rochosa, com aquele grande saco de tesouro ainda em seu ombro. As sobrancelhas de Tobi se franziram, uma onda de irritação vindo à tona. Zetsu, finalmente você chegou. Ele se levantou com um tom de desagrado. Passei a eternidade vivendo como um eremita naquela floresta perto de Amegakure, só para conseguir o Rinnegan. E você ficou por aí coletando lixo? Zetsu negro colocou a bolsa aos seus pés. Eu estava ocupado. Então, o que é tão urgente? Ao ver o saco abarrotado de objetos de valor, a raiva reprimida de Tobi explodiu. Zetsu, sua mentalidade está relaxada. Enquanto eu me esforçava para concretizar nosso grande plano, você estava por aí vasculhando tesouros aleatórios, ignorando tudo. Olhem para mim, eu me esforcei e planejei meticulosamente, superei todos os obstáculos para tomar o Rinnegan. E vocês, o que estiveram fazendo todo esse tempo? Zetsu negro tinha muito a dizer, mas por fora apenas esboçou um sorriso de desdém. Esse cara ainda se acha demais, pensou. Ele tinha seus próprios motivos. Tobi havia passado apenas alguns dias em uma floresta. Zetsu estava, na prática, vasculhando o mundo inteiro. E sua verdadeira lealdade não havia mudado em nada. Ele tinha séculos de idade e permanecia inabalável em seu objetivo de ressuscitar sua mãe. Ele também já havia confiado tudo a Senshi, cujo índice de sucesso de 100% lhe dava absoluta confiança de que Kaguya seria salva eventualmente. Claro, ele estava arrecadando dinheiro, mas por um bom motivo. A ajuda de Senshi custava caro, e poderiam surgir outras tarefas. Eles não podiam arriscar que Kaguya ficasse sem dinheiro. Mesmo assim, Tobi insistiu. Você está negligenciando o plano. Basicamente, ele estava ignorando o fato de que, para Zetsu negro, aquilo não era negligência alguma.
Finalmente, Tobi se acalmou o suficiente para dizer: enfim, vamos nos concentrar no assunto principal. Ele ergueu o frasco com o líquido roxo. Eu roubei o Rinnegan de Nagato. O que eu faço com eles? Zetsunegro animou-se, discretamente satisfeito. Ele vinha pensando em como levar Tobi a usar o Rinnegan. Agora o próprio Tobi estava pedindo. Mantendo uma postura calma, Zetsunegro fingiu estar pensativo. Ele tossiu levemente, adotando um tom enigmático. Nós dois sabemos que o Rinnegan é crucial para o plano do Olho da Lua. Agora que você o possui, por que não implantá-lo em si mesmo para que possa protegê-lo pessoalmente e garantir que o plano prossiga em segurança? Tobi balançou a cabeça. Não é tão fácil. Não posso simplesmente encaixá-los. Zetsunegro ergueu uma sobrancelha. E por que não? Tobi respondeu sem hesitar. 2 motivos. Primeiro, até mesmo Nagato, com seu monstruoso chakra Uzumaki, teve seu chakra drenado quase a zero. Eu lidaria com uma situação ainda pior. Segundo, prefiro manter meu Kamui. O Rinnegan é poderoso, mas o Kamui é extremamente importante para o nosso grande plano. Zetsunegro poderia ter revirado os olhos. A solução era mais simples do que Tobi imaginava. Ele apresentou uma solução simples, então que tal usar um Mangekyou Sharingan e um Rinnegan? Seu olho direito é um Mangekyou para o Kamui, e o esquerdo pode ser o Rinnegan para poder extra. Esse uso parcial do Rinnegan não vai te esgotar tanto, então você pode manter seu Kamui enquanto aumenta sua força. Essa sugestão o surpreendeu. Ele havia recebido o Rinnegan recentemente e não o tinha estudado a fundo. Nunca havia considerado combinar um Rinnegan com um Mangekyou. Ao refletir, Tobi percebeu a lógica. Antes, ele se virava muito bem com apenas um Sharingan. Então por que não manter o Kamui no olho direito e adicionar o Rinnegan no esquerdo? Isso preservaria o Kamui e aumentaria consideravelmente seu poder. Contudo, ele sentiu uma pequena reserva. Não ficaria estranho, um Sharingan e um Rinnegan? Falta uma certa estética. Zetsunegro descartou a ideia imediatamente. Estranho? De jeito nenhum. Ficou incrível. Olha só para mim, metade preto, metade branco. Contraste de cores clássico. Hahaha. Tobi caiu na gargalhada. Que diabos? Zetsunegro não fazia ideia do que era tão engraçado. Para ele, preto e branco era o máximo. Tobi conteve o riso, ignorando o estilo de Zetsunegro. Ele apontou para o frasco. Enfim, não podemos perder tempo. Você pode fazer o transplante? Zetsunegro não recusou. Depois que Tobi se deitou, ele iniciou o procedimento. Para ele, trocar os olhos era trivial no campo de batalha. O ninja poderia teoricamente arrancar o Sharingan ou o Rinnegan de outra pessoa e colocá-lo em si mesmo. Ele era habilidoso nisso. Ele trabalhou com movimentos suaves e precisos. Logo, o antigo Sharingan transplantado de Tobi, originalmente dado a Kakashi, foi removido e substituído por um Rinnegan. Todo o processo foi impecável, sem praticamente nenhum gasto extra de chakra. No instante em que o novo Rinnegan de Tobi se manifestou, toda a sua aura mudou. Ele sentiu o poder aterrador contido nele, como uma onda gigante de energia percorrendo seu corpo. Mas ao mesmo tempo, o Rinnegan consumia seu chakra como um poço sem fundo. Após um breve período de adaptação, Tobi gradualmente se acostumou a controlá-lo. Ele ainda conseguia usar o Kamui como antes, bem, na mesma velocidade de antes. Enquanto isso, sua força geral aumentou consideravelmente. Além disso, Tobi já estava no caminho certo para dominar o Susanoo, mesmo com apenas um olho. Agora ele tinha um caminho sólido para usá-lo com apenas um Sharingan. Quando Tobi terminou de se aclimatar, Zetsunegro fez outra proposta. Agora vamos invocar a estátua Gedo. A estátua Gedo é crucial para o plano do Olho da Lua. Com ela em mãos, só precisamos capturar as bestas com cauda. Tobi assentiu com a cabeça, sem apresentar objeções. Ele caminhou até o enorme espaço subterrâneo que o Uchiha Madara outrora usará para a estátua. Fazendo selos de mão, executou uma técnica de invocação. O chakra jorrou em torrentes. Jutsu de invocação. Rosnou Tobi batendo com a palma da mão no chão. Estrondo. A terra tremeu, enormes nuvens de fumaça subiram, como se toda a caverna estivesse estremecendo. Quando a fumaça se dissipou, a forma imponente da estátua Gedo surgiu diante de Tobi e Zetsu. Após invocá-lo com sucesso, Tobi apalpou e sorriu, satisfeito. Há um bônus inesperado. 3 caudas já está selada aqui dentro. Assim que capturarmos as 8 bestas restantes e a selarmos aqui, o plano do Olho da Lua poderá avançar a passos largos. Agora ostentando um Mangekyou e um Rinnegan, além de um Susanoo parcial, Tobi estava muito mais forte do que antes. Ele não conseguia manipular as bestas com cauda como o Uchiha Madara, mas capturar mais 8 bestas com cauda não estava fora de seu alcance, em sua opinião. Enquanto Tobi planejava silenciosamente seus próximos passos, Zetsunegro o observava de lado, arquitetando seu próprio esquema. Ele precisava lidar com Tobi para que Tobi não estragasse tudo. Se eu der uma ajudinha para o Tobi, ponderou Zetsunegro, ele pode, sem querer, ajudar o Senshi a acelerar essa missão. Sim, vamos fazer isso. Quanto mais cedo minha mãe for salva, melhor. O cenário ideal é deixar o Tobi fazer parte do trabalho pesado para o bem do Senshi, 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto o plano de Tobi e Zetsunegro se desenrolava no cemitério da montanha, a turbulência em Amegakure ainda não havia diminuído. Devido ao seu crescimento explosivo, a vila ficou repleta de todo tipo de forasteiros, oportunistas, malandros e espiões. Com a segurança interna sobrecarregada, o caos reinava de um lado para o outro. Desde o início do confinamento, ninguém podia entrar ou sair. Normalmente, isso não seria um problema se os ninjas de Amegakure resolvessem a situação rapidamente, mas eles estavam em número insuficiente. No passado, tantos ninjas poderosos supervisionavam a chuva que qualquer perturbação era imediatamente sufocada ou sequer conseguia começar. Mas agora a situação era drasticamente diferente.
Na hora mais sombria da população, a ajuda surgiu de um lugar inesperado. Os alunos da Academia Ninja se uniram para defender a vila. Os principais motivos para a persistência do caos foram, primeiro, a escassez de ninjas oficiais de Ami e, segundo, o fato de os saqueadores e incendiários serem mercenários ou criminosos endurecidos, tão fortes que os cidadãos comuns não conseguiam detê-los, somente os ninjas podiam. Embora esses alunos da academia não fossem membros oficiais da Anbu ou da força policial, eles não eram de forma alguma fracos. Sob a liderança de Senshi, a escola ninja de Ami não era uma escola fundamental típica. Era mais como uma universidade ninja de elite, aberta a qualquer ninja abaixo do nível Kage que desejasse treinamento avançado. Portanto, seus graduados e melhores alunos eram extremamente capazes, o suficiente para conter o caos atual. Nos portões da vila, as irmãs Raimon Yukika e Raimon Ayate estabilizaram a entrada e, em seguida, correram de volta para dentro para conter as disputas internas. Viajando com eles estava Mikiko, a integrante mais jovem do corpo mercenário de Senshi, que atuava como médica. Yukika e Ayate subjugavam os criminosos com combinações rápidas de relâmpagos, enquanto Mikiko cuidava dos aldeões feridos. Após garantir que uma área estava segura, Yukika disse com firmeza: "Esta zona está estável. Vamos prosseguir." Ayate e Mikiko assentiram solenemente. Os três desapareceram em lampejos de cintilação corporal, correndo para o próximo ponto crítico. Eles chegaram a uma área residencial onde prédios estavam em chamas e um bando de vândalos saqueava, destruindo tudo o que viam pela frente. Ao ver isso, os olhos de Yukika brilharam friamente. Sem hesitar, ela avançou contra eles com chakra relâmpago envolvendo seu corpo. Ayate e Mikiko a seguiram, os três movendo-se rapidamente em sincronia. Nas sombras de um canto próximo, muitos aldeões se encolhiam, com os rostos pálidos de medo. Ao verem três crianças pequenas avançarem destemidamente contra esses bandidos cruéis, ficaram pálidos como papel. "Ei, seus pirralhos da academia, isso é muito perigoso, não vão. Voltem, voltem. Eles são psicopatas, estão queimando e saqueando tudo. Eles vão te matar. Espere a Anbu ou a polícia resolverem isso." Mas o trio prosseguiu sem parar. Os corações da multidão afundaram. Seus rostos passaram de brancos a acinzentados. "O que vamos fazer? Vamos simplesmente assistir essas crianças serem espancadas até a morte? Argue. Se ao menos Lord Senshi estivesse aqui, ninguém ousaria causar problemas em Amegakure. Não é a hora para isso. Talvez devêssemos lutar contra eles nós mesmos? Isso é insano, um shinobi está entre eles. Precisamos de ninjas de verdade. Não me importo, vou lutar contra eles de qualquer maneira. Estão queimando minha casa." Seu exemplo inspirou vários outros moradores da vila, que então pegaram as ferramentas que tinham e seguiram em frente. Mas assim que chegaram ao meio do combate, ficaram paralisados. Eles viram Yukika com a armadura de liberação de relâmpago completa, movendo-se entre os criminosos como um raio vivo, atacando com precisão mortal. Os temíveis bandidos foram derrubados um após o outro, impotentes para detê-la. Para os aldeões, esses criminosos eram aterrorizantes, mas diante da elite da academia, não passavam de tigres de papel. Num único ataque relâmpago, Yukika derrotou a maioria deles. O único que restou foi um homem chamado Yuki, carregando uma caixa registradora na mão esquerda e uma kunai na direita. Ele era um ex-ninja de Sunagakure. Ele vivia incógnito em Amegakure, mas o caos despertou sua ganância. Liderando um bando de seguidores, ele incendiava casas e saqueava. Pensava que seria fácil, até encontrar esses três jovens da academia. Olhando-os com raiva, Yuki rosnou: "Sumam daqui. Vou poupar suas vidas, mas só uma vez. Se encontrarem outros ninjas, não terão tanta sorte." Yukika e Ayate trocaram um olhar sem palavras, com um toque de escárnio nos olhos. "Será que esse cara é maluco?" pensou Yukika. Mas, na aparência, ela manteve a calma. Eles podem estar além do nível de um chunin comum, mas não o subestimariam. Senshi os ensinou a nunca serem complacentes em uma luta. Talvez Yuki tivesse algum trunfo na manga. Recuperando a compostura, Yukika sussurrou para Ayate e Mikiko: "Ayate, vamos atacar com o Shidori. Se isso falhar, usaremos o Lariat. Se ele for muito forte, Mikiko, contate Muzen ou os outros para reforços." Ambos assentiram com a cabeça, concentrando-se. No instante seguinte, Yukika e Ayate formaram selo simultaneamente, liberando o chakra relâmpago com um grito penetrante como de 1000 pássaros. "Shidori!" Eles gritaram em uníssono, arcos brilhantes flamejando ao redor de suas mãos enquanto corriam em direção a Yuki. Ele ficou completamente estupefato. "Shishidori!" Só o nome já o fez estremecer. Ele começou a suar frio. Claro, ele tinha ouvido rumores de que a elite da academia era forte, mas ver crianças de apenas 11 ou 12 anos dominando técnicas avançadas de liberação de relâmpago era mais do que ele jamais imaginara. Isso não pode ser real, 2 pirralhos usando essa técnica? Enquanto seus alunos tremiam de medo, Mikiko se preparava, mantendo-se alerta. Como médica, ela entendia como um único passo em falso poderia custar a vitória. De repente, um som metálico e seco ecoou, e Yuki deixou cair sua kunai. Ele ergueu as mãos em uma saudação formal, gritando: "Não, eu me rendo." Os três congelaram, seu Shidori parando no meio do ataque. Ele simplesmente desistiu? Yukika ficou atonita, sua postura de combate vacilando. Ayate bufou. "Sorte sua. Mais um segundo e meu Shidori teria te frito." Yuki estava profundamente arrependido, amaldiçoando a si mesmo. Ele pensara que a turbulência da chuva seria uma mina de ouro, mas acabou dando de cara com um par de crianças monstruosas. "Se eu não tivesse tentado isso", lamentou Yuki com um olhar completamente desanimado. Observando de trás, os aldeões estavam igualmente perplexos. Momentos antes, temiam pela vida das crianças. Agora, descobriam que eram os criminosos que estavam apavorados. "Nossa, os alunos da academia são realmente tão fortes assim?"
Cenas semelhantes se desenrolavam por toda a Megakuri. Bandidos e saqueadores perambulavam um após o outro diante dos esquadrões da elite da academia. Aqueles ingênuos o suficiente para desafiar esses jovens eram espancados quase até a morte. Assim que o grupo de Yukika terminou ali, Mikiko começou a cuidar dos civis feridos. Os espectadores observavam maravilhados. O Lord Senshi pode não estar na vila, mas a academia que ele construiu e o clã Uzumaki que ele apoiou ainda estão aqui, nos protegendo. Sim. Ouvi dizer que o clã Uzumaki se mobilizou para ajudar a manter a ordem. Eu também ouvi isso, mas será verdade? Corre o boato de que uma tal de Haruko Uzumaki salvou Lady Shiuki. Shiuki era bastante conhecida. Como comerciante de joias da família nobre da Terra da Neve, ela nunca escondeu seu status. Combinando sua beleza com mercadorias únicas, muitos aldeões a reconheciam. Mikiko ouviu essa conversa enquanto cuidava dos feridos. Ao ouvir falar do feito heróico de Uzumaki Haruko, ela sentiu uma onda de urgência. Haruko era mais jovem que ela, mas já havia conquistado tanto. Como membro do corpo mercenário de Senshi, Mikiko também queria fazer mais por sua vila. Em outros lugares, Uzumaki, Touzen e outros continuavam avançando, prendendo mercenários e bandidos rebeldes e levando-os para a prisão de Ami. A maioria dos encrenqueiros acabou sendo capturada pessoalmente pelo clã Uzumaki. Ao verem tantos ninjas Uzumaki, pequenos mas formidáveis, patrulhando as ruas, as pessoas começaram a associá-los à segurança e à estabilidade. Onde quer que aparecessem, os arruaceiros eram rapidamente subjugados e levados para a prisão. Uzumaki Muzen, Uzumaki Lanil e Uzumaki Lanvu já eram conhecidos na aldeia. Sua ajuda não foi nenhuma surpresa, mas os aldeões ficaram verdadeiramente chocados com a atuação dos outros membros do clã Uzumaki. Por exemplo, o tio Touzen. Todos presumiam que ele fosse apenas um velhinho gentil. Recentemente, porém, o viram derrubar um bandido a 10 metros de distância com um único soco. Depois, ele usou 5 correntes douradas para capturar 5 mercenários de uma só vez. Aquela cena deixou todos atonitos, explodindo em uma série de exclamações. Tio Touzen, você nos disse que mal conhece ninjutsu, mas isso não é mal, de jeito nenhum. Nossa, você é mesmo tão forte assim? Tio Touzen, sobre eu ter quebrado sua janela sem querer da última vez, por favor, não guarde rancor. Mas que é isso? Você não disse que era apenas um ninja de nível baixo? Então como você consegue fazer isso? A verdade é que não foram apenas os aldeões que ficaram boquiabertos, mas também Lanil e os outros. Eles também acreditaram nas alegações de Takuzen de que ele era apenas um ninja de baixo nível com alguns ninjutsus básicos. Agora, como líder de fato do clã Uzumaki em Amegakuri, Touzen parecia guardar muitos segredos. Muzen, exultante com a proeza de Touzen, correu até ele. Ojizan, você estava escondendo sua força, não é? Você não é apenas um ninja de nível inferior, você é nível Kage. Você só estava preocupado que nos sentíssemos pressionados, então fingiu ser normal o tempo todo, entendeu? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 173. Muzen, vá lidar com os revoltosos restantes e ajude a manter a ordem na aldeia, disse Touzen calmamente, erguendo a mão para dar um tapinha no ombro do sobrinho. Sem problema, Ojizan. Muzen assentiu, com os olhos brilhando de admiração. Mas primeiro me diga, você não é, na verdade, um genin não comum, mas um ninja de nível Kage de verdade? Seu pirralho. Isso não importa. Vai e trabalha. Touzen repreendeu-o com irritação, dando um tapa na cabeça do sobrinho. Em seguida, virando-se nos calcanhares, foi ajudar a polícia da aldeia a conter os manifestantes restantes. Na verdade, Touzen e Muzen não eram membros comuns do clã Uzumaki. Eles eram descendentes diretos de Uzumaki Ashina, chefe do clã Uzumaki. Anos atrás, as poderosas artes de selamento e a constituição especial do clã Uzumaki trouxeram-lhes uma catástrofe. A terra dos redemoinhos foi destruída, seu povo disperso e deslocado. Muitos foram capturados por grandes potências e submetidos a experimentos cruéis. Nem mesmo Karin de Kusagakure e sua mãe foram poupadas, sendo tratadas como pílulas vivas. Tendo vivenciado tudo isso pessoalmente, Touzen compreendeu profundamente que aqueles que brilham demais frequentemente se tornam alvos. Para proteger o que restava de seu clã, ele escolheu ocultar seu verdadeiro poder. Durante décadas ele usou apenas ninjutsu básico, ocultando sua verdadeira força tão completamente que ninguém jamais suspeitou. Sob sua liderança, o clã Uzumaki lutou para sobreviver no mundo ninja, reunindo gradualmente cada vez mais sobreviventes. Então a Megakuri apareceu mudando tudo. Ali, eles receberam um nível de aceitação e respeito sem precedentes. Com Nagato, Senshi e Karin, 3 membros poderosos do clã, se estabelecendo em Amegakuri, os Uzumaki finalmente viram esperança de reconstrução. Novos membros do clã Uzumaki nasceram, o número de integrantes do clã se recuperou gradualmente e Touzen teve certeza de que Amegakuri era o segundo lar dos Uzumaki. Por isso, quando Amegakuri enfrentou uma grande crise, Touzen avançou resolutamente sem mais hesitações, liderando seu clã em uma resposta com toda a força. Mesmo que isso significasse que as técnicas de selamento e os segredos do clã Uzumaki seriam mais uma vez expostos ao mundo, ele estava disposto a suportar as consequências. Pelo que vimos na demonstração do Touzen Ojizan agora há pouco, ele definitivamente estava escondendo muita força. Ele pode realmente ser um ninja de nível Kage, disse Lanil calmamente ao lado, analisando a situação. Na verdade, considerando a história trágica do nosso clã Uzumaki, não é difícil imaginar por que ele está fazendo isso. Muzen coçou a cabeça, confuso. Não é tão difícil imaginar os motivos dele, né? Então por que eu não consigo entender de jeito nenhum? Lanil, você está me sacaneando? Nesse momento, Lanil e Lanvu trocaram um olhar de compreensão mútua.
cada um revelando uma expressão de impotência. Muzan, apesar de toda a sua arrogância, parecia não ter consciência da própria inteligência ou do que sabia. Como membro do clã Uzumaki, e sobrinho do próprio Touzen Ojizan, ele mal sabia algo sobre as origens do clã ou seu passado trágico. Como poderia ele compreender as intenções cuidadosas de Touzen? Lanil não o provocou mais. Em vez disso, respirou fundo e disse em voz baixa: agora não é hora de discutir isso. A vila ainda não está totalmente estabilizada. Precisamos trabalhar com Touzen Ojizan e o resto do nosso clã para estabilizar as coisas primeiro. Muzan e Lanvu assentiram. Os três se separaram rapidamente e se juntaram às equipes de segurança. A crise que atingiu a Megakure era muito maior do que qualquer um havia previsto. Sem a intervenção dos alunos da academia e sem a união dos refugiados liderados pelos Uzumaki para manter a ordem, o caos na vila poderia ter se prolongado por muito mais tempo. Com a entrada de mais estudantes da academia, ninjas Uzumaki e outros ninjas do abrigo para refugiados nas forças de segurança, a ordem gradualmente retornou a todos os cantos da vila. Os revoltosos foram presos um a um e levados para a prisão de Amegakure. As áreas de conflito diminuíram progressivamente até que, finalmente, todos os distúrbios foram completamente sufocados. Embora a vila tenha ficado marcada e devastada, uma visão que encheu as pessoas de tristeza e indignação, os sobreviventes sentiram profunda gratidão pelos estudantes da academia, pelos ninjas do clã Uzumaki e por todos os outros que se levantaram durante a violência. O fim desses tumultos foi resultado do esforço conjunto de todos. Algumas horas antes, no momento em que Conan pisou na vila, ninjas da Ambu e do departamento de polícia a cercaram imediatamente para fazer um relatório. Anjo-sama, os tumultos na vila foram controlados com a ajuda dos estudantes da Academia Ninja e dos ninjas do abrigo para refugiados liderados pelo clã Uzumaki. Já prendemos mais de 200 suspeitos envolvidos nesses distúrbios. Entre eles, há mercenários com más intenções, possíveis espiões de outras nações e alguns moradores que agiram por ganância ou foram instigados por terceiros. Nosso departamento de polícia está intensificando os interrogatórios, com o objetivo de expor quaisquer mentores de alto escalão. Conan, ansiosa e preocupada, não tinha tempo para se preocupar com os detalhes. Seu maior medo era pela segurança de Nagato. Imediatamente, ela ordenou aos ninjas da Ambu e da polícia ao redor: continuem trabalhando com os estudantes da academia e os ninjas refugiados liderados pelo clã Uzumaki. Intensifiquem a busca por quaisquer revoltosos restantes. Além disso, incentivem os moradores a denunciarem qualquer indivíduo suspeito. Devemos levar todos os envolvidos nesses distúrbios à justiça, sem exceções. Eles serão punidos com todo o rigor da lei. Sim, senhora, responderam os Ambu e a polícia em uníssono, dispersando-se imediatamente para cumprir suas ordens. Conan correu pelas ruas de Amegakure como um raio, dirigindo-se diretamente para a alta torre no centro da vila. Quando entrou correndo no escritório de Nagato e o viu caído no chão, seu coração se apertou. Ela se apressou e se ajoelhou para examinar seu estado. Nagato, você está bem? O que exatamente aconteceu? Mas Nagato não respondeu aos seus chamados. Seu rosto estava pálido, sua respiração fraca, claramente em coma profundo. O esgotamento absoluto e a agonia de perder o Rinnegan o haviam levado à inconsciência. O coração de Conan estava em agonia. Contudo, ao examiná-lo com mais cuidado, ela soltou um suspiro de alívio. Embora seu Rinnegan tivesse sido roubado, sua vida não corria perigo. Ele estava apenas muito fraco e havia entrado em coma. Após um exame minucioso, Conan se sentiu um pouco mais calma. Nesse instante, em um ponto não muito distante, um portal vermelho escuro e giratório se abriu repentinamente. Momentos depois, Senshi e Karin emergiram dele, aterrissando com firmeza. Assim que Senshi retornou a Megakure, recebeu as notícias urgentes de Conan e voltou correndo sem demora, trazendo Karin consigo. Seu olhar percorreu os arredores. Viu Nagato inconsciente no chão, as sobrancelhas franzidas em preocupação, e então avaliou rapidamente a devastação. Partes da vila estavam em chamas, o ar denso com o cheiro de queimado. Irmã Conan, o que diabos aconteceu aqui na aldeia? Conan balançou a cabeça com um olhar cansado e impotente. Não tenho certeza dos detalhes. Tudo que sei é que Nagato foi atacado e seu Rinnegan foi tomado. Eles tiraram o Rinnegan dele? As pupilas de Senshi se contraíram em choque. Ele sabia que a força de Nagato havia se tornado extraordinária depois de receber o soro do super-soldado, a menos que ele estivesse em péssimo estado e sem defesas. Ninjas comuns não representavam uma ameaça para ele. Conan assentiu com a cabeça, o rosto tomado por culpa e dor. Uma força misteriosa tem atacado a vila sem parar ultimamente. Uma crise após a outra deixou Nagato completamente exausto. Ele tem trabalhado sem parar, quase sem descanso. Talvez seu esgotamento tenha dado uma chance ao inimigo. Senshi ponderou por um momento, depois se virou para Karin. Karin, vá ver como Nagato está e use seu ninjutsu médico para curá-lo. Entendi. Karin respondeu obedientemente, apressando-se até Nagato. Ela formou selos de mão rapidamente, as pontas dos dedos brilhando com chakra verde. Concentrando-se intensamente, examinou Nagato. Pouco depois, olhou para Senshi e Conan. Senshi, Konanei. O líder não corre perigo de vida. Seu chakra está quase completamente esgotado, e a perda do Rinnegan causou uma enorme pressão em seu corpo e espírito, então ele entrou em coma profundo. Vou tratá-lo, depois deixá-lo descansar um pouco, e ele deverá acordar. Senshi assentiu levemente, parecendo aliviado. Obrigado, Karin. Deixarei a recuperação de Nagato aos seus cuidados. Karin assentiu com firmeza, a determinação brilhando em seus olhos.
Não se preocupe. Vou garantir que o líder se recupere o mais rápido possível. Enquanto Karin tratava Nagato, ela também estava consumida pela raiva. Nagato era um de seus clientes futuros mais importantes que lhe dava inúmeras tarefas. Que alguém ousasse atacá-lo era simplesmente imperdoável. Ela fez as contas em silêncio, dizendo a si mesma que se vingaria de quem quer que tivesse ousado ir tão longe. Ao mesmo tempo, Senshi se aproximou de Konan e falou suavemente para confortá-la. Irmã Konan, isso não foi totalmente culpa sua. Ninguém jamais esperava algo assim. E mesmo que Nagato não estivesse em sua melhor forma, ele não é um alvo fácil para ninjas comuns. Isso deve ter sido uma ocorrência atípica, um evento extremamente improvável que nunca consideramos. Vou encontrar uma maneira de recuperar o Rinnegan dele. Quanto à vila, somos fortes o suficiente para lidar com qualquer consequência. Não se culpe tanto. Agora, a prioridade é estabilizar a situação e restaurar a ordem. Konan ergueu o olhar com gratidão brilhando em seus olhos. Obrigada, Senshi. Com você aqui, me sinto um pouco melhor. Enquanto isso, no vasto espaço abaixo do cemitério da montanha, Obito permanecia em silêncio, com os olhos repletos de uma luz gélida. Após algum tempo se acostumando com sua nova condição, ele agora tinha controle total sobre ela. O tempo não esperava por ninguém, e o plano precisava avançar rapidamente. Ele fixou os olhos na imponente estátua de Gedo à distância, ponderando em silêncio. Em seguida, preciso começar a capturar as bestas com cauda restantes. Mas qual devo perseguir primeiro? Até então, a Três Caudas estava selada dentro da estátua Gedo. Se ele capturasse as outras 8 bestas com cauda, reviver a 10 caudas estaria ao seu alcance. Obito estreitou os olhos, avaliando rapidamente o potencial de combate de cada Jinchuriki da besta com cauda. Aqueles capazes de se transformar completamente em sua besta com cauda eram poderosos, tornando-os problemáticos de enfrentar, então ele decidiu deixá-los por último. Por eliminação, aqueles que não conseguiam se transformar completamente seriam seus primeiros alvos. Os Jinchuriki da uma cauda e da 9 caudas atualmente não conseguem se transformar completamente, então são relativamente mais fracos, especialmente o Jinchuriki da 9 caudas. Em nossa luta anterior, sua força não era nada de especial. Mas após um instante, ele franziu a testa. Aquele cara consegue realizar um ritual estranho com o Shiha Sazuki, uma fusão ninjutsu bizarra que lhe permite usar o Rinnegan. Sua força aumenta drasticamente nesse estado. Então, vou deixar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas para o final. Após ponderar os prós e os contras, Obito decidiu imediatamente. Comece com o Jinchuriki da uma cauda. Gaara da Vila da Areia não representa uma ameaça para mim. Dito isso, ele não perdeu tempo e desapareceu num instante. A Terra do Vento, Sunagakure. Sob o sol escaldante e a areia rodopiante, a vila oculta da areia se erguia em meio ao calor implacável do deserto. Desde que passou a coorganizar os exames Chunin com Konoha, o quarto Kazekage, Rasa, assumiu mais um fardo. Usar seu pó de ouro com liberação de magnetismo para garimpar ouro no deserto. Que azar! Rasa murmurou, controlando seu pó dourado enquanto se movia pelo deserto. Ele relembrou tudo o que aconteceu durante os exames Chunin, com o coração cheio de frustração. Aquele exame deveria ser seu grande retorno, mas tudo deu errado, e a aldeia acabou sem nada, perdendo fundos no processo. O daimyo do vento era extremamente míope, constantemente cortando o orçamento de Sunagakure. Os funcionários ao seu redor eram igualmente mesquinhos, apenas incentivando essa idiotice e arquitetando novas maneiras de reduzir o financiamento da vila. Há algum tempo, Rasa cerrou os dentes e decidiu coorganizar os exames Chunin com Konoha, na esperança de contar com o poder de seu filho Gaara para trazer honra à vila. Mas Suna continuou a ter uma série de contratempos durante os exames. Primeiro, seu precioso filho Gaara e Shukaku foram massacrados pela assistente de Senshi, Karin Uzumaki. Rasa teve que pagar uma fortuna e subornar Senshi nos bastidores, forçando Karin a pegar leve nas lutas seguintes, tudo para preservar a reputação de Gaara. Ele achava que aquele acordo garantiria a vitória final de Gaara, mas Gaara acabou enfrentando o Jinchuriki de Konoha antes do fim da luta e não conseguiu chegar ao final. Assim, todo o dinheiro que Rasa investiu na coorganização dos exames, e a grande quantia que pagou a Senshi para fazer Karin perder de propósito, foi por água abaixo. Se não fosse pela reunião dos 5 Kages realizada em Konoha, que permitiu a Suna recuperar o Elixir de Chakra Eterno, a vila não teria ganhado absolutamente nada. Mas foi justamente por causa do Elixir do Chakra Eterno que Rasa vislumbrou um novo caminho para a prosperidade. Sunagakure era conhecida pela longevidade de sua população, com muitos ninjas idosos como Lady Chiyo e Ebisu. Em idades avançadas, o Elixir Eterno dos Chakras era especialmente benéfico. O desejo de Rasa de buscar ouro no deserto era em grande parte impulsionado por uma vontade de obter mais daquele Elixir. Com fundos suficientes, Suna poderia pesquisar essa droga milagrosa por conta própria e também colaborar com Orochimaru em um nível mais profundo. De acordo com as informações que Suna possuía, Orochimaru era notoriamente movido pelo lucro, oferecendo-lhe ouro suficiente. Era possível comprar mais do Elixir de Chakra Eterno, e talvez até mesmo adquirir o segredo de sua fabricação. Se isso acontecesse, Sunagakure teria um suprimento constante do Elixir, permitindo que Lady Chiyo, Ebisu e outros ninjas idosos continuassem contribuindo e prosseguindo com seu trabalho para a vila. Ao imaginar esse futuro, os lábios de Rasa se curvaram em um leve sorriso. Contudo, ele permanecia alheio ao fato de que suas supostas derrotas nos exames Chunin eram apenas a ponta do iceberg. Se descobrisse que Shukaku havia sido, em grande parte, mantido preso na prisão da dimensão Kamui de Karin Uzumaki, ele poderia realmente cuspir sangue de fúria. Depois de todo o esforço planejando o exame com Konoha, ele acabou perdendo a besta com cauda da vila. Se algo assim fosse registrado na história de Suna, Rasa poderia ser considerado o Kazekage mais humilhante de todos os tempos. Felizmente para ele, ele ainda não fazia ideia.
Do ponto de vista dele, Gaara estava se tornando cada vez mais habilidoso em controlar a besta com cauda, especialmente depois dos exames Chunin. Shukaku não havia tido um único ataque de fúria. Ele ficou secretamente contente. Talvez com o tempo, seu filho se tornasse um Jinchuriki perfeito, adicionando um poder significativo às forças de Suna. Com isso em mente, até mesmo a tarefa cansativa de peneirar ouro no deserto parecia um pouco mais leve, como se as dunas infinitas brilhassem com uma esperança dourada. Em outra parte do vasto deserto perto de Sunagakure, Gaara treinava ninjutsu sozinho. Desde pequeno, Gaara era tratado como um Uchiha, provocando constantemente de várias maneiras, o que tornava a relação entre pai e filho, na melhor das hipóteses, distante. Se Gaara fosse realmente um Uchiha, ele poderia ter despertado seu Sharingan no momento em que Yashamaru morreu, mas, é claro, ele não era. Em um laço tão frio e distante entre pai e filho, Gaara nunca mencionou nada de incomum sobre Shukaku para Rasa. Na verdade, o próprio Gaara estava perplexo com as mudanças da besta com cauda. O monstro, outrora arrogante e poderoso, havia se tornado lamentavelmente pequeno e fraco, reduzindo-se a uma fração de seu tamanho anterior. Isso não afetou muito a vida dele, no entanto. Ele nunca havia dependido do poder de Shukaku, pelo contrário, o estado enfraquecido de Shukaku lhe trazia mais paz. Não precisava mais se preocupar com um ataque de fúria, e seu sono melhorou drasticamente. Após um tempo praticando, Gaara parou e sentou-se de pernas cruzadas para descansar, entrando em seu mundo interior para conversar com Shukaku novamente. Seu mundo interior estava agora vazio, com apenas um pequeno Shukaku encolhido lamentavelmente em um canto. Ao ver Gaara, Shukaku bufou arrogantemente virando a cabeça. Nas últimas semanas, Shukaku havia repassado suas memórias e concluído que sua queda fora toda culpa de Gaara. Quando Gaara foi facilmente derrotado por Senshi naquela época, Shukaku acabou preso em uma técnica de corte de besta com cauda, o que levou ao seu estado deplorável atual. Gaara cruzou os braços e olhou para Shukaku com olhos frios. Então você ainda não está disposto a me contar a verdade? O que aconteceu para você acabar assim? Vá embora, não me incomode. Shukaku respondeu bruscamente, rejeitando qualquer conversa. Afinal, como poderia falar sobre algo tão humilhante? Embora, pelo que Shukaku sabia, aquela raposa irritante já tivesse sido cortada ao meio há muito tempo. Se formos comparar humilhação, a raposa de 9 caudas era a verdadeira campeã. A postura de Shukaku não era novidade para Gaara. Ultimamente, toda vez que tentava falar com ele, era recebido com o mesmo comportamento arrogante e irritável. No passado, Gaara teria simplesmente abandonado seu mundo interior em vez de desperdiçar palavras com uma criatura tão teimosa. Mas hoje, ele permaneceu, expressando silenciosamente sua suspeita. Sua força foi roubada por alguma técnica? E o ninja que a roubou é inimaginavelmente poderoso. Por isso você não fala sobre isso e não se atreve a dizer nada? Aquelas palavras foram como um pavio aceso, incendiando instantaneamente a fúria de Shukaku. Ele saltou de pé, agitando suas pequenas garras em fúria. Gaara, se você não consegue falar direito, então cale a boca. Meu estado atual não é algo que um mero humano como você possa compreender. Pare de agir como se soubesse. Ver Shukaku tão agitado só confirmou as suspeitas de Gaara. Embora não tivesse ideia de como aquilo tinha acontecido ou que técnica misteriosa o oponente usará, era evidente que ele havia tocado no ponto fraco da besta com cauda. Gaara hesitou prestes a pressionar Shukaku para obter mais detalhes. No entanto, antes que pudesse falar, uma forte sensação de perigo o trouxe de volta à realidade. Quase que por reflexo, ele saiu de seu mundo interior e assumiu uma postura de combate, examinando os arredores com cautela. Naquele exato segundo, ele notou ondulações transparentes no ar não muito longe, então um homem misterioso usando uma máscara laranja e um manto preto apareceu. Com um olhar gélido, o coração de Gaara apertou, seus olhos se estreitaram. Quem é você? Como ousa invadir Sunagakure? Obito deu uma risadinha discreta, os cantos da boca se curvando por trás da máscara. Ele avançou passo a passo com um tom casual. Você não precisa saber disso. Pare, gritou Gaara, erguendo a mão em sinal. Mas em vez de parar, Obito acelerou e foi direto para cima de Gaara. Uff! Gaara bufou com os olhos brilhando friamente. A essa altura, ele tinha certeza de que o intruso era problema. Ele ergueu as mãos, e a areia do deserto atendeu ao seu chamado, ganhando vida e se reunindo em mãos gigantes que atacaram Obito de todas as direções. Voxas! 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 Em meio à multidão de mãos de areia, Obito se movia como um fantasma, empregando uma cintilação corporal extremamente rápido para se esquivar em meio à areia movediça. Mas aquele era o deserto, o território de Gaara. Uma imensidão de areia cobria todo o campo de batalha, tornando impossível desviar de tudo perfeitamente. No momento em que Gaara acreditava ter encurralado Obito, seus olhos se arregalaram em descrença. A forma de Obito subitamente tornou-se fantasmagórica, como se tivesse se transformado em uma miragem. As mãos de areia o atravessaram sem lhe causar nenhum dano. Era como se seu corpo não existisse naquele espaço. O olhar de Gaara tornou-se ainda mais sério. Ele rapidamente se recompôs, erguendo ambas as mãos novamente para lançar um ataque mais concentrado. Chuva de areia. Ao seu chamado, torrentes de areia caíram do céu como um aguaceiro, atingindo Obito. Ao mesmo tempo, tentáculos de areia se enrolaram sob seus pés, tentando prender suas pernas e restringir seus movimentos. Mesmo assim, Obito escapou como um fantasma, ora fazendo os ataques errarem o alvo, ora atravessando-o sem esforço, aproximando-se cada vez mais de Gaara. O coração de Gaara afundou, seus olhos brilhando com determinação. Ele sabia que aquele oponente não era fraco. Se não desse tudo de si, jamais venceria. Com uma violenta onda de chakra, ele juntou as mãos. Chuva de areia contínua.
Num instante, areia vinda de todas as direções convergiu como inúmeras balas, disparando densamente contra Óbito. Desta vez a intensidade, a velocidade e a densidade estavam no auge, quase não deixando espaço para desviar. Mesmo assim, Óbito permaneceu imperturbável. Suzano! Um gigantesco Suzano de energia azulada irrompeu em direção ao céu como uma montanha imponente. Óbito estava de pé, firme em sua crista, encarando Gaara com frieza. Para um Jinchuriki, você é muito fraco. Sob o controle de Óbito, o colossal Suzano ergueu sua espada e a brandiu contra Gaara. O vento cortante da lâmina parecia prestes a partir a terra em duas. Gaara empalideceu, apressadamente juntando areia sob os pés para se elevar no ar e recuar. Sua mente fervilhava de pensamentos. Suzano, aquele jutsu de novo. Será que ele é um Uchiha? Ou talvez ele tenha obtido o poder dos Uchiha da mesma forma que Karin Uzumaki? Sua cautela aumentou. Da última vez que enfrentou Suzano, sofreu muito. Agora, com Shukaku enfraquecido e incapaz de entrar em fúria, ele não ousaria um confronto direto. Sem hesitar, Gaara decidiu fugir, deixando-se levar pela areia movediça. No entanto, a velocidade do Suzano superou em muito suas expectativas. Svi! Sua espada desceu novamente bloqueando sua fuga. O brilho da lâmina cortou Gaara ao meio. Óbito observou Gaara dividido, mas não baixou a guarda. Seus olhos se estreitaram. Outro clone de areia? De fato, Gaara reapareceu a certa distância, cavalgando outra onda de areia que o levou para cima, tentando fugir. Óbito franziu a testa, um tanto perplexo. Por que ele está sendo tão cauteloso? E desde o início desta luta, ele não usou o poder da besta com cauda nenhuma vez. O que está acontecendo? Embora cheio de perguntas, Óbito se recusou a diminuir o ritmo. A espada de Suzano o atacou novamente, forçando Gaara a se esquivar mais uma vez. No vento uivante do deserto, a areia rodopiava e batia no terreno como ondas. A expressão de Gaara era grave. Sem conter Suzano, a fuga parecia impossível. Inspirando profundamente, ele bateu as palmas das mãos uma contra a outra, o chakra jorrando como uma erupção vulcânica, inundando instantaneamente o deserto. Fluxo de cachoeira de areia movediça. Ao seu comando, a areia ao redor pareceu ganhar vida, impulsionando-se numa maré gigantesca em direção a Suzano. Seus pés afundaram rapidamente, formando um grande vórtice de areia, e o gigante começou a afundar gradualmente, como se fosse arrastado por mãos invisíveis para um abismo. Ainda não é suficiente. Os olhos de Gaara brilharam com determinação. Formando selos novamente, ele murmurou funeral imperial em camadas do deserto. Num instante, a força do vórtice se intensificou, forçando Suzano cada vez mais fundo. Sua forma imponente afundou lentamente nas areias devoradoras. Gotas de suor brotaram na testa de Gaara, jutsus de grande escala consecutivos o estavam exaurindo. Mas justamente quando acreditava ter finalmente imobilizado Suzano, sentiu uma súbita distorção espacial atrás de si. Suas pupilas se contraíram, sinais de perigo soando em sua mente, mas era tarde demais para escapar. Bum! Óbito surgiu de um vórtice transparente como um fantasma e desferiu um poderoso soco no rosto de Gaara. A força o arremessou para longe como uma pipa quebrada, e sangue surgiu no canto de sua boca. Antes mesmo que ele pudesse pousar, Óbito surgiu novamente num instante, acertando um joelhaço no abdômen de Gaara e o arremessando para longe mais uma vez. O que se seguiu foi um ataque implacável de socos e chutes, como um gato brincando com um rato. Golpes choveram sobre Gaara em um frenesi. Finalmente, com um baque surdo, Gaara caiu nas areias do deserto, todo machucado, o rosto contundido e sangrando, em um estado verdadeiramente deplorável. Óbito caminhou até Gaara e o encarou com um sorriso cruel nos lábios. Você realmente aguenta muita coisa, recusando-se a usar o poder da besta com cauda mesmo em uma situação como esta. Adivinhou meu objetivo? Mesmo assim, mesmo que você não use o poder da besta com cauda, isso não mudará seu destino. Gaara jazia estendido no chão, tomado pela frustração, mas impotente para agir. Ele queria usar Shukaku, mas em sua forma enfraquecida atual, reduzido a uma fração de seu verdadeiro poder, incapaz até mesmo de executar a técnica do sono falso. Ele não tinha escolha. Droga! Murmurou, os olhos fascando de fúria involuntária. Óbito interrompeu a conversa abruptamente. Ajoelhou-se para examinar a besta com cauda de Gaara, mas ao perceber o estado de Shukaku, seu rosto escureceu repentinamente. Com um rosnado furioso, exigiu: onde está minha besta com cauda? Por que o poder de Shukaku está tão fraco? O que você fez com minha besta com cauda? Ao ouvir isso, Gaara ficou imediatamente indignado. Sua besta com cauda. Quando foi que ela se tornou sua? Capítulo 174. No quarto de Nagato, no topo da torre de Amegakuri, Nagato se recuperou gradualmente sob os cuidados de Karin e logo recuperou a consciência. No momento em que abriu os olhos, Konan aproximou-se dele, profundamente preocupada. Nagato, como você se sente? Desta vez, a culpa é minha, fui descuidada e não considerei sua segurança adequadamente. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse feito isso. Percebendo a culpa de Konan, Nagato balançou a cabeça. Você não tem culpa. Foi principalmente minha própria negligência. Caso contrário, eu jamais teria deixado Madara ter sucesso. As palavras de Nagato deixaram Konan chocada e furiosa. Incapaz de entender o que estava acontecendo, ela perguntou: o Uchiha Madara apareceu? Foi ele quem te machucou? Até roubou seu Rinnegan?
Por que ele faria isso? Conan realmente não conseguia imaginar o motivo de Madara para tudo aquilo. Afinal, Akatsuki e Uchiha Madara estavam ostensivamente do mesmo lado, ambos trabalhando para o mesmo objetivo. Qual seria a razão para ele ferir Nagato? Nagato respondeu à pergunta de Conan com grande certeza. Sim. Pouco depois de você ter saído de Amegakure, Madara, que estava desaparecido há muito tempo, apareceu novamente no meu escritório. Parece haver algum mal-entendido entre ele e Senshi. Eu planejava conversar com ele, ajudá-lo a resolver essa questão com Senshi. Nunca imaginei que ele se aproveitaria da minha fragilidade e da minha baixa guarda para atacar. Ao ouvir a resposta de Nagato, Konan ainda estava confusa e furiosa. Aquele maldito Uchiha Madara. Não consigo entender por que ele viria atrás de você. Mas não importa o motivo dele ter roubado seu Rinnegan. Eu vou te ajudar a se vingar. Enquanto Nagato e Conan conversavam, Senshi se sentiu um tanto desconfortável, e a expressão de Karin ficou estranha. Ambos sabiam perfeitamente que o Uchiha Madara era na verdade Tobi. Senshi também entendia mais ou menos porque Obito atacaria Nagato para tomar seu Rinnegan. Mesmo quando tinha apenas um olho Kamui, Tobi já havia cometido inúmeras atrocidades. Agora que possuía ambos, ele era uma ameaça ainda maior. Provavelmente Tobi acreditava que Nagato o havia traído, assim como Akatsuki, durante o período em que Orochimaru quase o matou. Então, assim que teve a chance, Tobi atacou Nagato sem hesitar. Esses pensamentos na mente de Senshi estavam basicamente corretos. Embora Nagato nunca tivesse contado a Senshi sobre certas ações que Tobi havia planejado contra ele, ao planejar esse movimento, Tobi não sabia desse detalhe e no fim, ainda assim conseguiu tomar o Rinnegan de Nagato. Tendo-o em mãos, seu motivo exato já não importava tanto. Ao lado de Senshi, Karin queria confessar tudo, pois, caso contrário, Nagato e Conan permaneceriam na ignorância para sempre. Mas no instante em que Senshi viu aquele olhar revelador no rosto de Karin, ansioso para revelar a verdade, ele rapidamente a puxou para trás de si. Se Karin falasse, Nagato e Conan perceberiam que Senshi tinha participação em trazer Tobi até ali, e então ele seria culpado por isso. Ao ver isso, Conan perguntou confusa. Senshi, Karin quer dizer alguma coisa? Não, respondeu Senshi com firmeza. Ela não faz isso. Sem esperar por mais perguntas, Senshi pigarreou. Konan-ei, acho que devemos recuperar o Rinnegan de Nagato das mãos de Madara. Pode me dar uma missão para isso? Os lábios de Conan se contraíram involuntariamente. Senshi era mesmo uma figura, Nagato ainda estava lá ferido, e ele já falava em aceitar missões. O próprio Nagato se sentia impotente, mas achava a situação um tanto divertida. Esse era o Senshi. Quando o problema surgir, não entre em pânico. Aceite uma missão primeiro. Antes que pudessem discutir a liberação daquela missão, o Ninja Ambu chegou à porta do escritório de Nagato e dirigiu-se a Conan respeitosamente. Anjo-sama. A agitação em toda a vila foi completamente sufocada. Todos os revoltosos foram subjugados, e a Ambu e a polícia estão agora avaliando os prejuízos da vila. Tem alguma nova ordem? Conan pensou por um momento, seu rosto ficando frio. Mantenham esses revoltosos sob estrita vigilância. Eles enfrentarão a punição mais severa possível. Além disso, informem a todos os aldeões e ninjas que em breve farei um pronunciamento sobre os eventos recentes em Amegakure. Também reforçaremos a segurança para evitar que algo assim aconteça novamente. Sim, senhora, respondeu Ninja Ambu, saindo para cumprir suas ordens. Quando os Ambu se foram, Senshi bocejou. Irmã Conan, já que Nagato está bem e a situação se acalmou, vou voltar para descansar um pouco. Naquela época, graças a uma equipe de elite e muitos novos recrutas em seu grupo mercenário, que trabalhavam incansavelmente dia e noite, além de seus inúmeros clones de madeira espalhados pelo mundo ninja, que acumulavam cada vez mais pontos, os dias de Senshi eram bastante tranquilos. Contanto que nada exigisse seu envolvimento pessoal, ele preferia relaxar e descansar. Conan, naturalmente, não o deixaria escapar tão facilmente. Você parece perfeitamente bem. É Nagato quem precisa descansar. Além disso, ela deixou seus olhos percorrerem o corpo dele, e um brilho iluminou seu olhar. Agora que Nagato está ferido, você é o único que pode assumir o trabalho dele. Pô! As palavras de Conan quase fizeram Senshi cuspir sangue. Ele havia trabalhado tanto e feito tanto por Amegakure, será que estavam tentando retribuir fazendo-o assumir o trabalho de Nagato? Basicamente desempenhando pelo menos 7 funções ao mesmo tempo, com noites em claro consecutivas? Nesse ritmo, ele se tornaria o animal de carga da vila. Considerando a intensidade do trabalho de Nagato, até um burro da fazenda ficaria com inveja. Não importava que seus clones de madeira estivessem cumprindo tarefas no piloto automático, isso dificilmente exigia sua mente. Mas a verdadeira administração e liderança demandavam tempo e foco constantes. Balançando a mão em protesto, Senshi disse, Irmã Conan, eu não consigo fazer o trabalho da Nagato. Você já me viu, seja a Academia Ninja, o Centro de Refugiados ou meu grupo de mercenários, eu simplesmente deixo que funcionem sozinhos. Eu não gerencio nada pessoalmente. O motivo é que eu não tenho grande talento para a administração. Nós deveríamos estar falando sobre como recuperar o Rinnegan da Nagato. Conan sabia muito bem da importância de recuperar o Rinnegan. No entanto, tanto Madara, Obito, quanto Senshi possuíam ninjutsu espaço-temporal, uma técnica difícil de controlar. Mesmo que Senshi fosse atrás dele pessoalmente, recuperar o Rinnegan a curto prazo parecia improvável. Além disso, ninguém sabia o que Madara havia feito com o Rinnegan roubado. Se ele o tivesse destruído ou descartado em algum lugar, enviar Senshi em uma missão oficial para encontrar o Rinnegan poderia resultar em esforço desperdiçado ou falsa esperança para Nagato.
Após refletir sobre o assunto, Conan disse a Senshi, a questão do Rinnegan de Nagato é de extrema importância. Mais tarde, analisaremos cuidadosamente nossas opções e veremos como podemos recuperá-lo. Agora precisamos resolver o caos na vila e tranquilizar a todos. Como um de nossos líderes de alto escalão e a principal força motriz por trás do rápido desenvolvimento de Amegakure, você não pode se ausentar da reconstrução e da estabilização dos aldeões. Após ela falar, Nagato, ainda deitada fraca na cama, acrescentou, sim, Senshi. O crescimento de Amegakure depende de você, e os aldeões precisam de você. Mesmo que você não seja bom em administrar uma vila, você aprenderá na prática. Enquanto eu me recupero, assuma a liderança interina de Amegakure no meu lugar. Se você não souber algo, basta perguntar. Sério? Nagato achou que, já que ele havia sofrido, deveria fazer Senshi sofrer também? Tipo, ser forçado a trabalhar sem parar para a vila? Com Conan sabendo que os clones de madeira de Senshi conseguiam realizar várias tarefas, quem sabe quantas responsabilidades a mais eles iriam acumular. Seu objetivo ao construir a Academia Ninja, acolher refugiados e promover o crescimento sempre foi recrutar membros para seu grupo mercenário. Não se tornar o faz-tudo da vila. É claro que ele não concordaria com tal acordo. Nesse instante, Karin levantou a mão animadamente. E posso ser a líder interina? Venho treinando com o Senshi há séculos e agora sou incrível. Conan apenas suspirou, impotente. Era absurdo. A pessoa qualificada não queria o cargo, e a desqualificada estava se oferecendo como voluntária. Gentilmente, ela disse a Karin, você já percorreu um longo caminho, mas ainda precisa crescer mais antes de se tornar uma líder qualificada. Karin franziu a testa e resmungou. Af, por que eu preciso crescer mais? Eu já cresci o suficiente. Conan e Senshi ainda tinham negócios importantes para tratar, então não tinham tempo para debater crescimento com Karin. Deixando Nagato descansar, eles foram tranquilizar os aldeões e iniciar os esforços de reconstrução. Karin, porém, não foi embora. Em vez disso, ela pulou alegremente até a cabeceira da cama de Nagato e disse, líder, que tal me pagar uma comissão e eu te ajudo com as tarefas do escritório? Você pode simplesmente ficar deitado aí e tomar as decisões. Eu tenho Kamui, então posso trazer arquivos dos 7 departamentos de uma vez, lê-los para você, e tudo que você precisa fazer é dar as ordens. Ele ficou perplexo. Karin era um demônio? Mesmo em seu estado atual, ela queria que ele voltasse a trabalhar? Além disso, seus serviços eram notoriamente caros. Transportar documentos com Kamui exigiria uma taxa astronômica. Agora que Conan e Senshi estavam por perto, ele podia descansar sem preocupações, então não precisava mover um dedo. Ele recusou educadamente. Karin, não estou em condições de trabalhar no meu estado atual. Por favor, vá ajudar Senshi e Conan. Já farto de ser enganado quando possuía o Rinnegan Nagato, agora sem ele, sentia-se ainda mais vulnerável. Ao ouvir sua recusa, Karin disse, líder, é melhor você se apressar e se recuperar. Amegakure precisa de você. Assim que estiver recuperado, não se esqueça de me deixar ajudá-lo com suas tarefas. Nagato forçou um leve sorriso. Obrigada, Karin. Agora, por favor, vá ajudar Senshi. Karin assentiu alegremente. Entendido. Descanse bem. E se você pensar em alguma nova missão para mim, é só dizer. Sou super capaz e posso lidar com muita coisa. Na verdade, não era nenhuma surpresa que Karin estivesse tentando extorquir Nagato. No passado, Nagato havia contratado Senshi para missões, pagando grandes somas sem hesitar. Karin já havia conseguido um trabalho de entregas bem remunerado com ele, então é claro que ela queria mais. Assim que Karin saiu, Nagato se recostou na cama, completamente exausto. Primeiro, era sempre Senshi quem lhe pedia tarefas. Agora que Senshi havia parado, Karin estava assumindo a responsabilidade. Nagato não pôde deixar de imaginar as muitas crianças Uzumaki no assentamento do clã. Quando crescessem, também pediriam missões. O pensamento fez Nagato suspirar pesadamente. Enquanto Nagato suspirava, em outro lugar Tobi também suspirava. Deixando para trás o país do vento, ele agora seguia para o país do relâmpago. Ele subjugara facilmente Gaara, o Jinchuriki da uma cauda, apenas para descobrir que a condição de Shukaku era desconcertante. Ele não conseguia nem mesmo extraí-lo, tornando sua viagem a Suna um fiasco. Ele só podia esperar que as coisas corressem melhor em Kumo. Diferentemente de Suna, como possuía 2 bestas com cauda, Tobi ainda não havia decidido se capturaria um ou ambos. Em teoria, a 2 caudas seria mais fácil, já que aquela besta com cauda, embora empunhada por um Jinchuriki perfeito, era relativamente mais fraca. A 8 caudas, por outro lado, era traiçoeira graças aos formidáveis irmãos Abe, que frequentemente andavam juntos. Tobi concluiu que se capturasse a 2 caudas sem alertar Kumo, não precisaria se apressar em atacar a 8 caudas. Ele poderia capturar as 7 primeiras bestas com cauda e deixar as 2 últimas, 8 e 9, por último. Embora tivesse localizado Gaara com facilidade, encontrar Yujito provou ser mais difícil devido ao terreno de Kumo. Após muito tempo procurando em vão, ele incumbiu Zetsu branco de uma varredura sistemática. Tobi teve sorte em comparação com outras pessoas. A última pessoa que tentou encontrar Yujito em Kumo passou dezenas de dias procurando. Ela era extremamente forte e frequentemente estava em missões, o que significava que podia estar em qualquer lugar, a menos que alguém a estivesse seguindo diretamente. No momento, porém, a Jinchuriki de 2 caudas havia se metido em alguns problemas e estava se escondendo. Finalmente, na floresta nos arredores de Kumo, um Zetsu branco surgiu do chão diante de Tobi, sorrindo. Encontrei o Jinchuriki das 2 caudas. Mostre-me, disse Tobi secamente, acenando para que Zetsu branco o guiasse. Sem demora, Zetsu o conduziu para o interior da floresta perto de Kumo. Na densa e estratificada região selvagem de Kumo, Yujito Ni treinava arduamente.
Matatabi havia lhe dito recentemente que conseguirá emagrecer e que, a partir de agora, Yujito teria que confiar em sua própria força. Indignada com aquele comentário estranho, Yujito deu uma surra na besta. Mas, assim como Gaara, ela ainda não fazia ideia do porquê de Matatabi ter encolhido de repente. Com a besta tão debilitada, ela nem conseguia entrar no modo besta com cauda por completo. Nesse instante, uma espiral transparente surgiu não muito longe. Um momento depois, um ninja mascarado emergiu. Assim que o viu, Yujito se enrijeceu e o encarou com cautela. Quem é você? O que está fazendo aqui? Ela tinha certeza de que ele não era de Kumo nem alguém amigável à vila. Aparecendo assim do nada, ele claramente significava problemas. Ao encontrar o olhar dela, Tobi respondeu em voz baixa, eu sou Uchiha Madara. Impossível, exclamou Yujito balançando a cabeça imediatamente. Ela sabia perfeitamente quem era Madara, um dos 2 titãs lendários da Era dos Reinos Combatentes. Ela até tinha visto arquivos de inteligência sobre ele. Como Yujito já havia reagido dessa forma, Tobi não se apressou em atacar. Em vez disso, zombou. Você pensa que, como todos os outros shinobi daquela época, eu simplesmente morri de velhice? Deixe-me dizer-lhe, eu transcendi a vida e a morte, estou além da sua compreensão. Essa frase já havia enganado muita gente no passado, inclusive Nagato até certo ponto. Mas Yujito balançou a cabeça novamente. Não é isso. Eu vi os arquivos do Madara. Seu penteado não é igual ao dele. Ele congelou. Que diabos? Verificar se alguém é Madara deveria começar por descobrir se ele é um Uchiha, certo? Obviamente Tobi era um Uchiha. Com Itachi e Sasuke sendo supostamente os únicos sobreviventes do clã, quem mais ele poderia ser senão Madara ou Obito? E o mundo ninja acreditava que Obito havia morrido na ponte Kanabi há muito tempo. Apontando para o seu Sharingan, Tobi disse, não reparem no meu cabelo, não conseguem ver que isto é um Sharingan? Yujito deu de ombros. Só sei que os padrões do Sharingan variam entre os Uchiha. Não sei exatamente como era o de Madara, mas tenho certeza absoluta de que o cabelo dele não se parecia em nada com o seu. Então, vai me dizer quem você realmente é, ou terei que arrancar essa informação de você à força. Tobi esperava intimidá-la com o nome de Madara, juntamente com a alegação de transcender a morte para que Yujito, apesar de sua força, ficasse muito abalada para lutar efetivamente. Mas essa mulher tigre, como Tobi havia, estava fixada em seus cabelos, sem sequer reconhecer seu Sharingan. O plano fracassou. Sem outra escolha, ele partiu para o ataque. Svi. Ele avançou num instante, dirigindo-se diretamente para Yujito. Instantaneamente, chakra fluiu para seus braços e pernas, formando garras afiadas como bisturis de chakra. Embora Tobi fosse rápido, o movimento de Yujito era ainda mais veloz. Como uma felina, ela saltou pela copa das árvores, surgindo diante de Tobi em poucos pulos ágeis. Suas garras de chakra descem impiedosamente. Tobi bufou, deixando seu corpo se transformar. Svi. A garra veloz como um raio de Yujito cortou o ar vazio, embora ele estivesse bem diante de seus olhos, de alguma forma o golpe passou inofensivamente por ele. Confusa, Yujito hesitou, e Tobi aproveitou a chance para contra-atacar com uma joelhada em seu abdômen. Bang! Um estrondo abafado soou. O corpo de Yujito recebeu um impacto em cheio, voando como uma bala de canhão. Antes mesmo de ela tocar o chão, Tobi usou o Kamui para reaparecer atrás dela. Assustada, Yujito se virou e caiu em direção ao chão. Ela reagiu rapidamente, impedindo que Tobi a atingisse no ar, mas assim que pousou, Tobi estava em seu encalço como uma sombra. Por mais rápidos que fossem seus reflexos, ela não conseguia escapar de Kamui. Bang! Um segundo impacto. O chute de Tobi a lançou para longe mais uma vez. Yujito deu uma cambalhota para trás no ar e aterrissou no tronco largo de uma árvore imponente. Sem hesitar, ela formou selos de mão e cuspiu uma série de orbes flamejantes em forma de ratos de fogo, todas lançadas diretamente contra Tobi. Dessa vez, Tobi não se esquivou nem se intimidou. Ele invocou Suzano. Suzano! Com um grito baixo, um gigantesco Suzano azulado irrompeu em direção ao céu. Os ratos flamejantes se chocaram contra sua superfície, explodindo em bolas de fogo menores para uma segunda explosão, mas ainda assim não conseguiram danificá-lo. Tobi controlou a espada Suzano e desferiu um golpe para baixo, forçando Yujito a uma esquiva frenética. Nesse momento, Tobi franziu a testa confuso, pensando, por que essa mulher não entra no modo besta com cauda mesmo estando em tamanha desvantagem? Ela é uma Jinchuriki perfeita, então deveria ser capaz de utilizar todo o poder de sua besta. Ele não conseguia discernir se ela tinha algum outro plano ou estratégia oculta. Mesmo assim, ele possuía suas próprias cartas na manga, incluindo poderes parciais do Rinnegan. Se algo inesperado acontecesse, ele não ficaria desamparado. Mas quanto mais brigavam, mais inquieto Tobi ficava. Yujito continuava tentando fugir em vez de se transformar. De repente teve um mau pressentimento, aquilo era muito parecido com o que tinha acontecido com Gaara, que nunca usou o poder de Shukaku e apenas tentou escapar. Será que era a mesma situação estranha de novo? Seria ridículo demais? Impaciente, Tobi parou de pegar leve com ela e a espancou brutalmente. Logo Yujito jazia no chão com o rosto machucado e sangrando, incapaz de se defender. Mesmo assim, seu olhar feroz permanecia fixo nele, como se jurasse matar aquele autoproclamado Uchiha Madara. Tobi ajoelhou-se ao lado dela e fez uma verificação minuciosa. Seus ombros tremiam, e ele a encarou com os olhos vermelhos. Onde está minha besta com cauda? Ele estava prestes a perder a cabeça. Depois de garantir o Rinnegan, imaginou que o resto do seu plano seria tranquilo. Mas sua primeira tentativa subsequente foi um desastre, e a segunda também. Em ambas as ocasiões, a besta com cauda do Jinchuriki havia sido deixada em um estado bizarro e debilitado. Dentro de Yujito, a duas caudas estava em tão péssimo estado que fraca não era uma palavra forte o suficiente. Meio desvairado, Tobi exigiu. Por que a duas caudas está assim? O que você fez com ela?
e o Jito, gravemente ferida, mal conseguia falar. Ela não tinha intenção de responder. Por um lado, ela mesma queria saber por que Matatabi havia encolhido tão drasticamente, impedindo-a de entrar em sua forma besta completa. Por outro lado, era sua besta com cauda. O que isso tinha a ver com Tobi? Entretanto, o Duas Caudas queria dizer a ambos: parem de brigar, meu corpo verdadeiro já está aprisionado em algum outro lugar. De volta a Megakuri, Conan e Senshi estavam percorrendo a vila, confortando os moradores. A Megakuri havia sido severamente danificada desta vez, muitos lugares foram saqueados, incendiados ou destruídos, e vários aldeões ficaram feridos ou mortos. Com tão poucos ninjas defendendo-a, os tumultos se prolongaram por um período considerável. Ao verem Conan e Senshi viajando, as pessoas ficaram animadas. Não só os tumultos haviam sido resolvidos, como também podiam contar novamente com seu anjo e com Senshi. Um aldeão, ao vê-los, não pôde deixar de reclamar: Anjo-sama, Lorde Senshi, por favor, castiguem severamente os revoltosos. Eles incendiaram minha casa, não tenho onde morar. Conan assentiu com simpatia. Não se preocupe. Cada um desses revoltosos enfrentará a punição mais severa e pagará integralmente pelo que fez. Senshi acrescentou: nossos ninjas farão o possível para ajudar a recuperar seus pertences e minimizar as perdas. Se você não tiver onde ficar por enquanto, poderá viver temporariamente no abrigo para refugiados. Parte das instalações será usada como abrigo, e você terá acesso à alimentação e cuidados médicos. Depois disso, a Megakuri começará a reconstrução. Assim que terminar, você poderá retornar para sua casa. Com as declarações de Conan e Senshi, os moradores se sentiram mais tranquilos. Aqueles que incendiaram suas casas seriam punidos, eles teriam um lugar temporário para ficar e a vila seria reconstruída em breve. A notícia se espalhou rapidamente e cada vez mais moradores ouviram as boas novas. Após concluírem a inspeção de cada setor em Megakuri, Conan e Senshi chegaram à praça central, onde a maioria dos aldeões e ninjas estava reunida. Assim que todos estavam presentes, Conan dirigiu-se a eles. Senshi e eu vimos o estado geral da vila. Vou esclarecer agora o que aconteceu com esse tumulto. Havia alguém conspirando contra nosso líder, causando problemas repetidamente em Megakuri de forma deliberada. Obtivemos informações relevantes e tomaremos medidas contra esse indivíduo perigoso. Ela evitou deliberadamente mencionar o Uchiha Madara para evitar pânico. Ele sempre fora um mistério envolto em máscara, e ninguém conhecia sua verdadeira identidade. Assim que Conan terminou, as pessoas ao redor começaram a gritar: Anjo-sama, você precisa capturar esse homem e executá-lo. Exatamente. A Megakuri estava indo muito bem. Se ele não tivesse nos sabotado deliberadamente, não teríamos sofrido essas perdas. A propósito, como está o líder? Ouvimos dizer que ele foi atacado. Ele está bem? Capítulo 175. Em resposta aos inúmeros pedidos e perguntas dos moradores, Conan deu sua resposta. O líder já recebeu tratamento e começou a descansar para se recuperar. Depois de algum tempo, ele estará completamente recuperado. Quanto ao ninja que planejou ferir nosso líder e causou danos deliberadamente em Megakuri, nossa vila não terá piedade. Nesse momento, Conan mudou de assunto e continuou. Como não temos ninjas suficientes na vila, esses tumultos se prolongaram por um bom tempo. Mesmo assim, foram controlados relativamente rápido, graças ao apoio de todos os nossos aldeões e aos esforços conjuntos de todos os ninjas. Entre eles, os alunos da Academia Ninja e os refugiados do abrigo, liderados pelo clã Uzumaki, se destacaram particularmente na contenção dos tumultos. A vila os elogiará e recompensará. Quando Conan terminou, muitos aldeões e ninjas começaram a assentir. Não muito tempo atrás, sempre que estavam em apuros, eram os alunos de elite da academia e os ninjas do abrigo para refugiados que vinham em seu auxílio. Muitas pessoas começaram a falar, uma de cada vez. Isso mesmo. Os jovens heróis da academia e os ninjas do abrigo para refugiados sob o clã Uzumaki definitivamente merecem elogios e recompensas. Sugiro que homenageemos o tio Uzumaki Touzen. Sozinho, ele conseguiu capturar mais de 30 mercenários envolvidos no motim. Proponho que também recompensemos o Ai da Academia Ninja. No início foram Ai e seus colegas que organizaram a elite estudantil. Mais tarde, ela também participou da repressão dos tumultos e contribuiu muito para a paz da vila. O aldeão que mencionou Ai era na verdade seu tio, o que deixou Ai, que estava ao lado de Raimon Yukika e Raimon Ayate, com o rosto coberto de vergonha. Afinal, que humilhação ter o próprio tio fazendo campanha publicamente por elas. Raimon Ayate, por outro lado, murmurou: como é que ninguém me mencionou? Eu também salvei muita gente nesse tumulto. Raimon Yukika balançou a mão, dando um tapa na cabeça do irmão mais novo. Pare de se gabar assim. Você está agindo de forma ridícula de novo. Em outro lugar, Uzumaki Musen estava de braços cruzados, aguardando algum tipo de reconhecimento. Com base em tudo que fiz pela vila desta vez, não deveria ao menos ser considerado um candidato a Mekage? Declarou ele com confiança. Ao ouvir isso, Lanil e Lanvu se afastaram dele silenciosamente. Embora Musen de fato tivesse ajudado durante os tumultos, ele também havia causado muita confusão. Não muito longe dali, havia uma casa de aldeão agora atravessada por uma árvore gigante que rompeu o telhado e as paredes. Foi tudo obra de Musen. Para capturar alguns mercenários envolvidos, ele basicamente demoliu a casa. Diante disso, seria generoso se Lord Senshi e Anjo-sama não o tratassem como um arroceiro. Lá estava ele, falando em se candidatar a Mekage. Muitos aldeões lançavam olhares bastante complexos para Musen. Sim, ele os havia resgatado quando estavam em perigo. Mas seu estilo madeira era tão incrivelmente poderoso que o dano que ele infligia ao lutar contra os revoltosos era quase tão grande quanto o dano causado pelos próprios revoltosos. Nesse momento, Conan e Senshi, que estavam em uma plataforma elevada, começaram a falar novamente.
Conan quase havia terminado o que pretendia dizer, então esse tempo foi dedicado principalmente ao anúncio de Senshi. Neste motim, os aldeões e ninjas que fizeram contribuições excepcionais serão reconhecidos pela aldeia. Os detalhes ainda precisam ser discutidos pela liderança da aldeia, disse Conan. Mas a Academia Ninja e o abrigo para refugiados sempre foram administrados por Senshi. Então, Senshi, você poderia compartilhar com todos como esses alunos e ninjas serão recompensados? Senshi assentiu com a cabeça em reconhecimento. Há muito tempo, ele usará seu mantra para compreender os detalhes da situação em cada canto da vila. Sabia que durante essa crise repentina, os estudantes da academia e os refugiados do clã Uzumaki realmente se destacaram. Já tinha algumas ideias de como homenageá-los. Após refletir brevemente, disse: aos alunos da Academia Ninja e aos ninjas do abrigo para refugiados que se destacaram durante este motim. Qualquer um que ainda não seja membro da reserva da Akatsuki será promovido a membro da reserva. Aqueles que já são membros da reserva da Akatsuki serão promovidos a membros em período probatório do meu grupo mercenário. Após um período de observação e experiência, contanto que atendam aos padrões, poderão se tornar membros plenos. Aqueles que já fazem parte do meu grupo mercenário receberão outras recompensas substanciais. A multidão inteira explodiu em entusiasmo. Para o povo de Amegakure, juntar-se ao grupo mercenário de Senshi era uma enorme honra por si só. Seu grupo era um dos principais pilares que impulsionavam o rápido crescimento de Amegakure. Para se tornar membro, era necessário ter realizado um grande número de missões para a aldeia, contribuindo assim substancialmente para o seu desenvolvimento, ou possuir um potencial notável para o fazer no futuro. Consequentemente, os membros do grupo não eram apenas reconhecidos por Senshi e pela liderança da Akatsuki, mas também respeitados por todos os aldeões e ninjas de Amegakure. Além disso, para além do prestígio, havia benefícios diretos e tangíveis. Ultimamente, os membros do grupo de Senshi vinham realizando missões na aldeia de forma constante. Ao longo do caminho, eles haviam recolhido todo tipo de cartões raspáveis misteriosos, algo sobre o qual os moradores tinham ouvido rumores. Embora ninguém entendesse como esses cartões funcionavam, todos sabiam que eram algo extraordinário. Como resultado, toda a praça se encheu de alegria. Para as pessoas ali presentes, fossem elas mesmas, seus filhos ou amigos que se juntaram ao grupo, foi uma notícia maravilhosa. Muitos tinham ouvido falar de Musen e dos outros sobre aqueles misteriosos cartões raspáveis. Então todos perceberam que só por se qualificarem para o grupo mercenário de Senshi, já tinham praticamente um pé na porta para se tornarem pelo menos um Jounin de elite, ou um ninja ainda mais poderoso. Alguns aldeões e ninjas não compreenderam totalmente os benefícios do grupo, mas ao verem a empolgação nos rostos de todos os outros, logo começaram a perguntar por aí: ei, irmão, o que tem de tão especial em se juntar ao grupo mercenário do Lorde Senshi? Por que todo mundo está tão agitado de repente? Não faço ideia. Vamos apenas compartilhar a empolgação primeiro. Certo, vamos criar expectativa agora, depois podemos consultar os alunos da Academia Ninja. Eles com certeza saberão. Então nenhum de vocês sabe? Deixa eu dar um breve resumo do que ouvi sobre entrar para o grupo mercenário do diretor Senshi. Logo o aldeão que entendeu a situação começou a espalhar a notícia com entusiasmo. Após o anúncio, Senshi e Conan retornaram à sala de conferências de Amegakure para discutir mais detalhes. Normalmente Nagato participaria dessas reuniões, mas como ainda estava descansando, as decisões ficaram a cargo de Senshi e Conan. Naquele momento, Karin também estava na sala de conferências. Não para participar de assuntos importantes da vila, mas porque estava curiosa para saber quem se juntaria a Akatsuki e ao grupo mercenário de Senshi. Após lerem todos os arquivos compilados pela Ambu, Senshi e Conan chegaram rapidamente a uma conclusão. Conan se virou para Senshi. O que você acha? Sem hesitar, Senshi respondeu: irmã Conan, todos que ajudaram a manter a ordem na vila durante este tumulto, sejam aldeões ou ninjas, merecem uma recompensa. Os aldeões receberão um prêmio em dinheiro com base em suas contribuições. Quanto aos ninjas, dependendo de quanto contribuíram, poderão se juntar a Akatsuki e ao meu grupo de mercenários, o que lhes permitirá um melhor desenvolvimento para que possam contribuir ainda mais para a vila. Ele disse: contribuam mais para a vila, mas na prática, os esforços desses ninjas também renderiam mais pontos para Senshi. Conan também tomou uma decisão: dar dinheiro aos aldeões comuns e oferecer melhores benefícios e treinamento aos ninjas. Conan imediatamente entregou um documento a Senshi. Aqui está uma lista dos ninjas que proponho para integrar a Akatsuki e ao seu grupo mercenário. Abaixo de cada nome está o que eles fizeram pela vila neste incidente. Naturalmente, o que mais interessava a Senshi era quem se juntaria ao seu grupo mercenário como membros em período probatório ou efetivos. A possibilidade de um ninja se tornar um membro efetivo dependia, em última análise, do seu valor de vínculo. Se o valor de vínculo não fosse alto o suficiente, ele teria que permanecer em período probatório, como Might Guy, Rock Lee, Neji e Tenten. Somente após fortalecer esse vínculo, Senshi poderia convidá-lo formalmente para o grupo. Após ler toda a lista que Conan havia indicado, Senshi deu uma olhada rápida no painel de mercenários e assentiu. Parece bom, irmã Conan. Essa distribuição faz sentido. Apenas algumas jogadoras, como Raimon Yukika, Raimon Ayati e algumas outras, estavam programadas para se juntarem como membros oficiais imediatamente. Todos os outros entrariam como membros em período probatório. Embora ainda fizessem parte do grupo mercenário, era apenas nominal, não receberiam raspadinhas. Assim que acumulassem valor de vínculo suficiente e fizessem mais contribuições, Senshi poderia promovê-los a membros plenos. Quanto aos Uzumaki Musen e os outros, eles já faziam parte do seu grupo de mercenários, então, neste incidente, eles simplesmente ganhariam algum dinheiro, vantagens e outras recompensas.
Senshi também registraria seus méritos e concederia o reconhecimento apropriado no devido tempo. Anteriormente, a Megakuri parecia assolada por infortúnios, enquanto Tobi seguia em frente sem grandes problemas. Agora, a situação se inverteu. A Megakuri havia saído do caos e caminhava para a reconstrução, e tudo apontava para uma direção positiva. Enquanto isso, Tobi não teve a mesma sorte. Depois de lidar com Gaara e em seguida com Yujito Nii capturando ambos os Jinchuriki com sucesso, ele se deparou com algo que não conseguia entender de jeito nenhum. Por que as bestas com cauda dentro de Gaara e Yujito estavam tão encolhidas que não podiam ser extraídas? Em uma floresta nos arredores de Komogakuri, Tobi estava à beira de um ataque de nervos. Droga! O que esses Jinchuriki fizeram com suas bestas com cauda para deixá-las assim? E tanto o Jinchuriki de Suna quanto de Como afirmam não ter ideia de nenhuma mudança. Mesmo se eu os espancasse até a morte, eles não diriam nada. Quanto mais Tobi pensava, mais sua cabeça doía. Ele havia presumido que roubar o Rinnegan seria a parte mais difícil de seu plano Olho da Lua. Ele jamais imaginou que após obter com sucesso o Rinnegan, as próprias bestas com cauda apresentariam problema após problema. E era um desafio diferente. O Rinnegan de Nagato tinha uma localização conhecida, mas Tobi não fazia ideia do que estava acontecendo com a uma cauda ou a duas caudas. Sem saber onde estava o problema, ele não conseguia resolvê-lo. Após permanecer um pouco nos arredores de Kumo, ele decidiu retornar ao cemitério da montanha para consultar Zetsu sobre o que fazer a seguir. Zetsu Negro não sabia dos contratempos de Tobi em Suna e Kumo. Ultimamente, Zetsu Negro mal se importava com o que Tobi estava fazendo, e os dois vinham se mantendo afastados um do outro. Ao retornar ao cemitério da montanha, Zetsu Negro trazia um enorme saco de ouro e prata. Não que ele não tivesse concorrência em sua área, mas seus supostos colegas eram muito inferiores, então ele sempre voltava carregado de dinheiro. Dado que ele existia no mundo ninja desde a sua criação, sabia exatamente onde os aristocratas e ricos haviam enterrado seus tesouros. Além disso, possuía a técnica efêmera, ele podia simplesmente saquear tumbas e escapar antes mesmo que alguém as invadisse. Logo, de uma parede rochosa não muito longe de Tobi, Zetsu, semelhante a uma planta carnívora, emergiu mais uma vez. Ao ver Zetsu carregando mais um saco prestes a estourar, Tobi estava tão exausto que nem conseguiu reclamar. Ele já havia dito repetidamente para Zetsu parar, mas Zetsu nunca o ouvia. Não havia motivo para repetir. Quando Zetsu apareceu, Tobi foi direto ao ponto. Os problemas bizarros com os Jinchuriki. Largue esse saco esfarrapado. Aconteceu algo muito estranho e preciso falar com você. Zetsu deu de ombros. Vá em frente. Isso não me incomoda. Não estou acostumado a ficar de mãos vazias agora. Ele estava no ramo de profanação de túmulos há tanto tempo que já era algo natural. Tobi só conseguia sentir exasperação, mas continuou. Há pouco tempo, fui atrás do Jinchuriki em Sunagakuri. Mesmo depois de tê-lo ferido gravemente, ainda não conseguia obter a besta com cauda. Zetsu, normalmente desinteressado na conversa de Tobi, agora parecia surpreso. Por que não? Afinal, Tobi sabia muito bem como extrair uma besta com cauda de um Jinchuriki ferido. Ao ouvir a pergunta de Zetsu, Tobi fez uma pausa, pensando na melhor maneira de descrever a condição de Gaara. Finalmente, ele disse. Aquele Jinchuriki em Suna é extremamente peculiar. Uma cauda pode estar em seu corpo, mas também pode não estar. Ele lançou um olhar reflexivo para a cabeça de Tobi, certamente não queria que nada desse errado com o Rinnegan dentro de Tobi. Felizmente, Tobi estava bem e continuou explicando. Se um Jinchuriki perdesse sua besta com cauda, certamente morreria. Mas como o Jinchuriki de Suna não está morto, isso significa que Shukaku ainda deve estar dentro dele. Por outro lado, se a besta com cauda realmente está lá dentro, eu deveria ter conseguido extraí-la. No momento, o Jinchuriki está vivo e bem, mas a besta com cauda está tão fraca que não consigo extraí-la de jeito nenhum. O que está acontecendo? Após Tobi terminar, ele encarou Zetsu, aguardando uma resposta. Ele também não fazia ideia e simplesmente deu de ombros. Não tenho a mínima ideia. Mas você não deveria pensar demais nisso. Não existem 9 bestas com cauda? É só ir capturar outra. Tobi respondeu com exasperação. Eu fiz isso. Depois de descobrir que o Jinchuriki de Suna era problemático, fui atrás do de Kumo. Adivinha o que aconteceu? Zetsu perguntou casualmente. O que aconteceu? Tobi abriu os braços. Acontece que o Jinchuriki da duas caudas está praticamente na mesma condição que Gaara. Basicamente idêntico. Dessa vez, Zetsu não pôde deixar de se sentir surpreso. Um Jinchuriki com uma peculiaridade dessas poderia ser um acaso, mas agora a segunda besta com cauda era igual. Claramente, alguém havia feito algo com essas bestas com cauda. Ele começou a considerar as possibilidades. Enquanto Tobi estava isolado como um eremita em uma caverna, o contato de Zetsu com Akatsuki nunca havia cessado, então ele tinha acesso a muitas informações. Após refletir um pouco, ele se lembrou de que Orochimaru certa vez havia aceitado a missão de capturar a duas caudas. Se algo tivesse dado errado com a duas caudas, talvez Orochimaru estivesse direta ou indiretamente envolvido. Embora Orochimaru tivesse realizado todo tipo de pesquisa científica bizarra, não parecia que ele pudesse encolher a duas caudas dentro do Jinchuriki a esse ponto. Possivelmente foi outra pessoa ligada a Orochimaru. E o único que me veio à mente com poder suficiente para fazer tal coisa foi Senshi. Quem mais poderia ter alterado um Jinchuriki dessa forma? E não apenas a duas caudas, mas também a uma cauda. Isso só reforçou a probabilidade de ter sido Senshi, já que ele havia aceitado uma missão deles. Ele deve ter agido em algum momento. Ao pensar nisso, Zetsu não pôde deixar de sorrir para si mesmo. Como era de se esperar da lenda do mercado negro com uma taxa de sucesso de 100%. Ele capturou silenciosamente a uma cauda e a duas caudas bem debaixo do nariz de todos. Zetsu não fazia ideia de como Senshi havia criado aquele estranho fenômeno dentro do corpo do Jinchuriki, mas tinha certeza de que as bestas com cauda deviam ter sido levadas por Senshi. Então ele refletiu.
Se uma cauda e a duas caudas foram capturados discretamente por Senshi, talvez ele tenha feito o mesmo com os outros. Dar a ele a tarefa de salvar a mãe foi a decisão certa. Ele está muito adiantado em relação ao cronograma. Zetsu sentiu-se genuinamente encantado. Antes de conhecer Senshi, ele havia passado por momentos incrivelmente difíceis, inúmeras reencarnações de Indra que nunca corresponderam às expectativas, milhares de anos apenas para conseguir usar Madara para obter o Rinnegan. Mas Senshi era diferente. Em um mundo ninja que já possuía um conjunto de Rinnegan, Senshi providenciou um par reserva por precaução. Isso sim era profissionalismo. Era perfeitamente possível que Senshi tivesse reunido secretamente a maioria das bestas com cauda. Em outras palavras, os pré-requisitos para salvar sua mãe poderiam estar quase completos em pouco tempo. Portanto, Tobi, uma mera peça de sacrifício, não exigia mais tanto esforço. Podiam deixá-lo por conta própria, contanto que não estragasse tudo. Quanto mais Zetsu pensava nisso, mais feliz ficava, com um sorriso de orelha a orelha. Tobi, ao notar o sorriso misterioso de Zetsu, ficou inquieto. Sua expressão tornou-se sombria e sua voz fria. Do que diabos você está rindo? As bestas com cauda se foram, e você ainda está rindo? Zetsu conteve o sorriso e disse calmamente. Acabei de pensar em algo engraçado, definitivamente não relacionado ao nosso plano. Enfim, vamos continuar falando sobre o plano em si. Já que a uma cauda e a duas caudas estão com problemas, por que não ir direto para três caudas? Ele ficou sem palavras. Apontando para a distância onde a estátua de Gedo se erguia, resmungou. A três caudas já não está trancada lá dentro? Zetsu sentiu-se um pouco envergonhado. Obviamente, ele havia sido muito desdenhoso. Mudando rapidamente de assunto, disse, então que tal a quatro caudas ou a cinco caudas? Ou qualquer outra, na verdade. Existem muitas outras bestas com cauda, então não faltam alvos. Tobi estava furioso. Que absurdo você está falando agora? Você poderia ao menos prestar atenção ao nosso plano e às informações externas? Senshi está a caminho para capturar a quatro caudas e as cinco caudas. Se eu aparecer lá, estarei caindo direto nas mãos dele. Ao terminar, Tobi praguejou mentalmente sobre a inutilidade de seu companheiro de equipe. Enquanto isso, Zetsu pensou, ainda bem que desisti de Tobi há muito tempo para colaborar com Senshi. Se eu dependesse de Tobi e Madara, jamais conseguiríamos ressuscitar a mãe, mesmo que Azura e Indra reencarnassem mais uma dúzia de vezes. Zetsu não dava a mínima para as reclamações e repreensões de Tobi. Fingindo impotência, suspirou e dirigiu-se a Tobi como se estivesse dando um conselho sincero. Tobi, você é o escolhido por Lord Madara para dar continuidade ao seu legado. Roubar o Rinnegan e capturar as bestas com cauda são suas tarefas, não tem muita relação comigo. Você precisa se empenhar mais. Eu só posso ajudar de fora, então você não pode depender apenas de mim. Você precisa confiar em si mesmo. Ele estava jogando seu jogo de manipulação de sempre. Obviamente Madara e Tobi tinham sido enganados e estavam trabalhando para a causa de Zetsu sem perceber, mas Tobi ainda não fazia ideia. Após um momento de silêncio, Tobi reconheceu que o plano Olho da Lua era, de fato, principalmente de sua responsabilidade, e que Zetsu não compartilhava exatamente do mesmo senso de propósito. No entanto, Tobi disse, embora eu seja o sucessor de Madara e deva dirigir o progresso do plano, você ainda deve me ajudar de todo o coração. Zetsu respondeu com um suspiro. Mas tudo que eu posso fazer, o Zetsu branco também consegue, sabia? Ficar se agarrando a mim é inútil. Se você odeia a visão de um Zetsu branco, encontre um e pinte-o de preto. Enfim, não vamos nos prender a esses detalhes. Apenas faça o seu melhor, e eu te ajudarei no que puder. Dito isso, Zetsu ergueu o saco volumoso e partiu sem olhar para trás. Assim que ele se foi, um Zetsu branco surgiu parcialmente para fora da terra e comentou, não dê ouvidos ao Zetsu negro. Ele está sempre com um martelo na mão, tudo parece um prego para ele. O que o preto tem de tão especial? O branco é o verdadeiro MVP. Tobi só conseguia olhar para o céu em desespero silencioso. Não havia uma única pessoa confiável ao seu lado? Ele sentia como se o mundo inteiro o tivesse abandonado. Zetsu negro, Zetsu branco, nenhum dos dois era confiável. Na Academia Ninja de Amegakuri, os alunos que se destacaram durante os tumultos, aqueles que ajudaram a conter o caos, receberam autorização para se graduarem antecipadamente e se tornarem membros oficiais da Akatsuki. Embora ainda estivessem longe de serem membros essenciais da Akatsuki ou membros oficiais do grupo mercenário de Senshi, o simples fato de alcançarem o status oficial na Akatsuki já era emocionante para eles. Quanto a Raimon Yukika, Raimon Ayati e Waiai, elas ficaram ainda mais entusiasmadas. Seguindo os passos de Mikiko, as três se juntaram ao grupo mercenário do diretor Senshi como membros oficiais. Quando Waiai se tornou membro efetivo, os cidadãos mais antigos e tradicionais da vila ficaram visivelmente aliviados. A rigor, ela era a única que realmente nascerá e fora criada em Amegakuri. Os outros ninjas que se juntaram ao grupo de Senshi eram todos refugiados ou imigrantes. Mesmo a família de Mikiko não morava em Amegakuri há muito tempo. Apenas a família de Waiai estava lá há gerações. É claro que com o rápido desenvolvimento de Amegakuri nos últimos tempos, as pessoas deixaram de fazer distinção entre nativos, imigrantes e refugiados. Mesmo assim, muitos ficaram felizes em ver o sucesso de um nativo na prosperidade recém-conquistada da vila. Waiai não fazia ideia de que sua entrada no grupo de Senshi havia tranquilizado tantos vizinhos. No momento, ela, Yukika e Ayati formavam um trio que auxiliava na reconstrução e no interrogatório dos revoltosos. Enquanto isso, Karin tinha duas acompanhantes a tiracolo, Mikiko e Haruko. Karin e Mikiko haviam se juntado ao grupo mercenário de Senshi há algum tempo.
Quanto a Haruko, seu desempenho excepcional durante os tumultos, além de um valor de vínculo suficiente, também lhe garantiram a entrada. Enquanto caminhavam juntas pelas ruas, Haruko não pôde deixar de perguntar: Karinei, por que nos fixamos tanto em missões de entrega? A vila claramente tem todo tipo de outras tarefas. Mikiko assentiu com a cabeça. Assistente Karin, a vila sofreu muitos danos. Talvez devêssemos ajudar na reconstrução? Karin estava esperando que eles perguntassem. Ela prontamente tirou uma pequena caixa de seu espaço Kamui, mostrando-lhes os cartões de raspadinha que vinha acumulando. Olhem, eu tenho 200 cartões de raspadinha aqui. Sou profissional em completar missões. Quanto mais missões fizermos, maior será nossa contribuição para a vila e mais cartões de raspadinha ganharemos. Com eles, podemos ficar mais fortes rapidamente, lidar com missões mais difíceis e assim por diante. Então, não é óbvio que vocês dois deveriam seguir meu exemplo? Haruko, com sua ingenuidade, assentiu imediatamente com a cabeça. Sim, com certeza. Você tem razão, Karinei. Você é a especialista. Ela já estava completamente convencida. Mikiko, no entanto, apenas suspirou. Ela sabia muito bem que Karin era extremamente capaz, sem mencionar seu domínio de um poderoso ninjutsu espaço-temporal. Isso lhe dava uma enorme vantagem para tarefas de entrega. Kamui a permitia ir a qualquer lugar num instante. Mas Mikiko e Haruko não tinham essa habilidade. Se aceitassem missões de entrega, teriam que literalmente correr a pé. E mesmo que Karin nos levasse para lá e para cá e dividisse a comissão com eles seriam apenas um peso morto para ela. O ideal seria que eles convencessem Karin a aceitar alguns trabalhos de reconstrução da vila. Enquanto Mikiko refletia sobre isso, Karin resmungou melancolicamente. Droga, que azar. Parece que não vamos conseguir nenhum trabalho decente de entregas por um tempo. Não se mexa daqui. Vou falar com o líder e ver se ele tem algum trabalho para nós. Ao ouvirem isso, Mikiko e Haruko endireitaram-se, demonstrando respeito. O antigo líder da aldeia era o semideus Anzo. Agora, seu líder não era um mero semideus, mas praticamente um deus. Até então, apenas Anjo-sama, Lord Senshi e a assistente Karin pareciam capazes de encontrá-lo pessoalmente. Os dois aguardavam no local, observando Karin partir para encontrar o líder e solicitar uma missão. No quarto de hospital de Nagato, ele estava deitado na cama sentado. Quando Karin chegou, ele sentiu sua presença imediatamente. Ela sorriu radiante ao vê-lo. Hehehe, líder, precisa de mim para alguma missão? Nagato, que estava bem um instante atrás, sentiu uma pontada no peito. Lembrou-se de como, da última vez, um simples copo d'água de Karin lhe custará $500,000 em taxas de entrega. Claro que isso ainda o incomodava. Forçou um pequeno sorriso, falando calmamente. Karin, não estou em condições de lidar com assuntos da vila. Preciso descansar, então não tenho nenhuma missão para você agora. Dando um tapa na coxa, Karin exclamou. O quê? Você precisa de água? Espere só. Vou chamar minhas duas companheiras de equipe e buscar a água mais doce da grande cachoeira de Takigakuri para você. Nagato levou um segundo para entender o que ela queria dizer. Karin não só não estava sozinha, como também fazia parte de um grupo de 3 pessoas. E ela não planejava pegar água em algum lugar da vila, mas sim ir até Takigakuri buscar água da nascente em suas grandes cachoeiras. Isso era um absurdo. Imagine quanto ela cobraria. Embora Nagato não estivesse exatamente com falta de dinheiro, ele parou Karin imediatamente. Karin, espere. Deixe-me lhe dar uma missão diferente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.